Fala galera do Movecast, tudo bem? No episódio de hoje nós vamos conversar com a Sabrina Nazário. Sabrina, muito obrigado aí pela sua presença, valeu por atender o convite aí. O prazer é todo meu, adoro bater papo. Eu fico muito feliz, eu gosto de falar bastante também, o pessoal até fala assim, Rodrigão, deixa o convidado falar mais. Mas é que às vezes eu me empolgo, viu? Não liga não, cara, a gente vai se sobrepor o tempo todo. Legal. Essa dinâmica acho que de trazer a experiência e contando, acho que vai ajudando. Eu acabo, assim, eu estudo sempre um pouco sobre o perfil da pessoa, do convidado, né? E eu achei bem interessante que quando eu olhei o seu LinkedIn, me chamou a atenção que você começou na escola técnica. Isso foi importante para você, ter essa formação técnica? Como que surgiu a escola técnica aí na sua vida? Escola Técnica Estadual Visconde de Mauá. Cara, a escola técnica foi uma opção do meu pai. Porque, na verdade, ele chegou pra gente... Eu tenho 2 irmãos. E aí, nós 3 fizemos a mesma escola técnica. E na época ele falou assim, olha, vocês têm opções na vida. A opção número 1 é trabalhar. A opção número 2 é continuar estudando. Se você quiser juntar as duas, a escola técnica é a sua melhor opção. Porque pelo menos você vai ganhar um pouco mais de salário que na loja. E aquilo fez total sentido pra mim. Aí eu optei pela escola técnica. E na época... A ETVM tinha eletrotécnica e eletrônica. E na minha cabeça eu ia aprender a consertar televisão e ia ficar rica. Porque naquele tempo você ainda consertava televisão. Televisão, né? Exatamente. Televisão de tubo. E ele fez a inscrição errada. Inscreveu na escola de eletrotécnica. Eu cheguei lá, minha decepção era gigante, porque eu não ia conseguir ficar rica consertando televisão. Não ia virar empreendedora. Tinha que trabalhar para alguém. Porque eletrotécnico você faz planta, faz instalação de motor, instalação elétrica. Outra dinâmica. Mas aí eu já estava apaixonada, já era. Foi a oportunidade de ouro que eu perdi. Que interessante, né? Quando você comenta, né? Você falou do pai. Eu tive uma situação parecida e quem influenciou bastante foi um cunhado meu, né? Você acha que esse momento foi o primeiro momento que você teve uma mentoria aí na questão profissional? Total. Foi o primeiro... porque foi, vamos dizer assim, um voluntariado forçado, mas também tiveram outros momentos. E eu sempre digo que eu aprendi um bocado com meu pai, principalmente quando eu comecei a mudar de empresa em empresa porque eu queria uma coisa diferente para minha carreira. E isso eu fui radicalmente diferente dele, porque ele era o cara que vestia a camisa e ficava lá 30, 40 anos, aí por alguma razão saía, ficava quase deprimido, entrava numa outra empresa e lá... alma total. E eu falei assim, não, minha carreira eu vou fazer diferente. Eu quero aprender um monte de coisa diferente, então eu vou ficar um pouco de tempo em cada lugar. E uma outra coisa que eu vi também foi que, acho que ao longo da jornada, acho que não só no início, você sempre buscou bastante a formação, você fez bastante estudo, formação, complementou, fez tanto educação formal quanto adicionais, assim, né, cursos complementares. Esse DNA do aprendizado aí sempre esteve com você? Virou uma vantagem competitiva para você na sua jornada como profissional? Virou uma vantagem competitiva, mas sempre foi meu. Funciona assim. Eu sou uma pessoa muito curiosa. Então eu falo que eu tenho os meus momentos que eu preciso descobrir alguma coisa. A minha procrastinação, em geral, ela é produtiva, porque ao invés de ficar olhando as páginas de fofoca, eu vou caçar um tema até descobrir de onde veio aquele detalhe que eu queria saber. Então eu comecei a aplicar isso com a educação. Depois que eu saí da escola técnica, a opção mais óbvia era fazer engenharia. Só que você chega na faculdade de engenharia, quando eu entrei na UERJ, você entra no grupão do nível comum e escolhe depois. E nesse escolhe depois, 70% da minha turma foi fazer telecomunicações, porque era bem na época que você estava fazendo a privatização. O boom de telefonia, então, todo mundo tinha emprego garantido. E a pessoa, ela gosta de ser do contra. O que ela resolveu fazer? Ela resolveu fazer sistemas de potência, bem na época do apagão. Então, a pessoa já se formou desempregada, porque não tinha investimento em nenhuma usina, não tinha nenhum tipo de reforma, mas a estrutura formal da minha faculdade era essa. Estudar para fazer distribuição elétrica, fazer turbina, fazer sistemas de torre de transmissão. Eu falei assim, então agora a gente precisa se reinventar, né, gata? Porque você escolheu isso. É uma linha da engenharia... Uma aplicação especializada, né, de grande importância, né, a gente vê isso hoje. Na época do apagão, zero investimento. Sim.
E o divertido foi que eu acabei entrando como trainee na General Electric para vender, porque a GA tinha no Brasil a GE Hydro, que fazia usina hidrelétrica, fazia turbina, fazia tudo necessário para você colocar uma usina hidrelétrica de pé, principalmente PCH, que é a usina que é de menor porte. E aí eu entrei como trainee porque eu tinha essa experiência, cara. Eu trabalhei uma parte de 1 ano e meio como trainee no ONS, fazendo cálculo da onde as usinas deveriam ser instaladas, tinha formação em sistema de potência. Entrei na GE para vender projetos como trainee da área técnica de vendas. A empresa foi vendida 1 ano depois. Então, assim, porque não tinha mercado no Brasil, a GE decidiu abandonar tudo, vendeu para a Voith e foi embora. Tinha assim, era uma necessidade, um mercado de informação, mas mesmo assim me parece que assim, você já tinha algumas características que estavam criando um cenário assim de uma profissional diferente que ia vir com uma potência grande aí depois, né? A gente pode dar um salto. Há quanto tempo você está na Schneider? 18 anos e uns meses. Aí, antes de você, foi Voith, né? A empresa que comprou. A Voith até a Schneider a GE Hydro. Aí eu voltei para o Rio, porque nessa época eu estava morando em São Paulo pela primeira vez. Você tinha vindo para São Paulo, ou seja, você tinha feito uma transição geográfica. Exato, porque no Rio a indústria é basicamente oil and gas. Sim. E aí, como eu optei por uma coisa diferente, vim para São Paulo, trabalhar na GE em São Paulo. GE vendeu a empresa, mandou todo mundo embora, volta para o Rio. E agora fazer uma coisa diferente. Então eu fui fazer área de projeto de vendas para siderúrgica, sistema de instalação, automação. Coisa assim que você não gosta, né? Assim, é porque na verdade vai na parte da história. Sim. E aí tem um storytelling aí. Exato. Né? Como eu voltei para o Rio, aí por isso que eu falo que a educação ela é uma constante. Eu voltei para o Rio. Qual é a única indústria que tem no Rio? Oil and gas. O que você faz? Você faz uma especialização em gerência de projetos em oil and gas. Eu fiz 2 especializações nessa época. Uma em engenharia econômica, para poder trabalhar bem com o projeto, e oil and gas, porque era a indústria que tinha. A temática, a indústria, né? E aí eu passei fortíssimo, né? 2 anos trabalhando nisso. Voltei para São Paulo quando eu entrei na Schneider. E aí eu sempre brinco dizendo que dentro da indústria elétrica, eu fui do gerador para a linha de transmissão e terminei na tomada e interruptor, porque foi isso que eu fazia quando eu entrei na Schneider. Você caiu, só para eu entendi o que você comentou, mas explica um pouquinho para a galera como que é dividido, né? São as 3 divisões, né? Você tem geração de energia, distribuição, né? Aí essa energia que é gerada numa Itaipu da vida vai ser transmitida pela linha de transmissão, vai para uma distribuidora. Tem algumas que você passa aqui e você consegue ver, de alta tensão para média tensão, para baixa tensão, que é o que chega na sua casa. E o que chega na sua casa você controla com os interruptores, tomadas, os interruptorzinhos e tal. Então eu fiz o círculo completo. E aí depois eu resolvi sair do círculo, porque já não tinha mais nada para aprender no círculo. Sim. Mas você acha, hoje a gente tem a gente, por vezes, né, quando a gente olha, às vezes até por dor do mercado, às vezes tem uma busca, até por ocupação de vagas, trabalhos mais operacionais e talvez iniciais, e você tem uma hiperespecialização, mas no sentido operacional, digo. Você faz isso aqui, você faz isso aqui, isso aqui. Quando você está contando sua história, você pode até ter passado por isso, mas você foi conectando vertentes dentro da cadeia de uma certa indústria. Essa ocorrência foi por sorte, ou essa modo você fala assim, eu gosto de fazer diferente? Não. Você entendia isso e você foi completando o álbum, vamos dizer assim. Foi planejado. Foi planejado porque quando eu terminei a faculdade, eu já tinha a empresa que eu ia trabalhar, você não tem noção. Eu entrei na faculdade, comecei a fazer engenharia elétrica, né? Aí eu me envolvi com a empresa Júnior. Aí eu descobri que o meu cargo, na verdade, era para ser CEO de uma empresa. A engenharia elétrica era só o pano de fundo. Era o meio. Exato. Aí eu decidi que eu ia trabalhar numa empresa de consultoria. Eu já tinha escolhido qual era a empresa, ia ser a Arthur Andersen. Eu ia mudar para Chicago e ia aprender tudo sobre a empresa a partir daí. Aí o que aconteceu?
Um ano antes da minha formatura, o escândalo da Enron estourou, a Arthur Anderson faliu. Aí eu falei, então agora eu vou ter que capitalizar o diploma que eu tenho, entrei na GE. Mas esse lance de pensar alguns passos à frente já é meu. E eu sempre falo isso para as minhas mentis. Não é que você tenha o cargo ideal da caixinha que você quer estar daqui a 5 anos, mas que você tenha uma ideia da trajetória que você quer fazer. Porque quando você tem essa trajetória, fica um pouco mais fácil você fazer essas movimentações. Então, quando falam, se você olhar o meu currículo puro e duro, fica assim, pô, tem TDAH, não é possível. Olha as coisas diferentes. Cada hora é uma coisa diferente. Não, mas tem uma linha condutora. Tem uma complementação que acontece de um para o outro, que você pensa, olha para o mercado e fala assim, aqui eu vou passar fome, aqui eu vou ganhar mais dinheiro, então é para cá que a gente vai. E assim vamos. Que você vai juntando experiência. Você falou, fui fazer a parte de venda, fui na ponta mais próxima ali do consumidor. Talvez você tenha pego experiências e questões de literalmente, né, customer experience, que talvez possa ter feito uma diferença. Você vai criando uma caixa de ferramenta muito forte, né? Sim, pela vivência. Porque quando eu estava com essa parte de tomada de interruptores, o divertido era ir para o interior do Brasil junto com o vendedor. Fazer a apresentação para eletricista. E, em geral, eletricista no Brasil não tem uma formação teórica, no forte. São muito poucos que fazem um Senai. Então, você tem que traduzir todo aquele tecniquez para uma pessoa que tem uma compreensão um pouco mais simples, que tem uma experiência que manja enorme, muito do tema, né? Enorme. Então, não é tipo, eu vou te ensinar como fazer com DR. Não. É conectar. Exato. Você tem que ir lá e aprender. O cara trabalha com isso já. Ele só precisa do verniz técnico. E entender que o meu produto é o melhor de todo mundo. Então, esse era o meu trabalho. Era o que Esse era o meu trabalho. Então, eu fui para Ananindeua. mas aqui. Ananindeua, Belém. Chegar lá, 20 cabecinhas numa sala. Cara, essa loja foi o máximo. Porque essa loja a gente foi visitar. O dono da loja era um dos maiores vendedores que a gente tinha na região. E o cara só recebia dinheiro. Então eu cheguei no escritório dele, fui lá me apresentar, eu vou fazer a palestra para os eletricistas, e eu tô vendo o cara mexendo num saco de lixo embaixo da mesa. Aí eu olhei assim, o que é isso? É dinheiro? Aí ele, que hoje é o mês de pagamento dos funcionários, então quando você sair daqui eu vou começar a fazer o pagamento. Eu, tá, entendi. Aí eu pensei assim, putz, será que alguém sabe que hoje é o dia de fazer o pagamento desse cara? Tomara que não, né? Porque senão a probabilidade... Tipo, a violência cresceu exponencialmente de um minuto para o outro. E são experiências que, assim, né? Hoje você conta uma brincadeira, mas isso serve numa experiência, né? Você conhecer o ecossistema, sempre, né? E aí, depois que eu treinei para a Schneider, e eu sempre brinco que, ao contrário do meu pai, que vestia a camisa e ficava no mesmo lugar sempre, fazendo a mesma coisa, a Schneider me deu a única coisa que me movia. E por isso eu estou lá há mais de 18 anos. Cada 3, 4 anos eu vou fazer uma coisa diferente. Novas missões, né? Então. Essa característica, né? Você falou, né? A empresa te abre canais, tem essa cultura de você poder pegar novas temáticas aí com uma certa frequência. E aí você comentou agora há pouco, que eu era da empresa júnior, empresa, né, na faculdade e tal. Esse caráter, ou seja, tem uma característica de empreendedorismo aí que já estava meio... Mas eu gosto de tirar férias. Eu descobri que eu não sirvo para ser empreendedora. Mas qual que é a sua associação empreendedor e tirar férias? Você não se acha uma empreendedora corporativa? Você não acha que você empreende dentro da empresa? É isso que eu ia chegar. Empreendedor corporativo, sim. Porque, como eu entendo o empreendedor corporativo, é aquele que está buscando novas oportunidades, ele está sempre olhando para frente, ele vê o que ele pode deixar, como eu falo com o meu chefe, de legado e que você constrói em cima. Isso aí. O empreendedor puro e duro, para mim, é o dono da padaria, que levanta às 3 da manhã, tem que assar o pão, tem que vender o pão, tem que pegar o dinheiro, tem que estar preocupado com como é que vai pagar os impostos, de onde ele compra farinha. E aí, esse cara não tira férias. Aí eu sempre disse o seguinte, eu preciso tirar férias. Você foi... Aí eu vou dar... Na verdade, não é tirar férias. Esse cara não tem vida. Mas, enfim, você equilibrou, você tomou a decisão de equilibrar, né? O que teve um sex appeal em um certo momento, você equilibrou e acho que estando numa empresa estruturada que te deu essas condições. E aí eu me divirto, porque eu tenho tempo para aprender coisas novas, oportunidade de aprender coisas novas.
Porque quando eu digo que muda de 3 em 4 anos, foi mais ou menos esse o ciclo. Porque eu entrei na Schneider como uma espécie de trainee para um programa que chamava Marco Polo. E a oportunidade era, eu queria trabalhar na Anderson, lembra? Eu ia viver em Chicago. Então eu já estava procurando uma empresa que me levasse para o exterior. Tivesse algo... E aí eu cheguei na Schneider, já tinha sido vendida, me mandou embora antes de eu conseguir ir para o Canadá, que era o plano, o plano completo era esse, era 1 ano no Brasil e 1 ano no Canadá. Aí eu entrei na Schneider, e a Schneider tinha esse programa que você ia passar uma temporada fora do Brasil, aprendia sobre uma determinada parte do negócio lá fora, trazia as melhores práticas e aplicava aqui. E nessa brincadeira eu fui morar durante 3 anos e um pouquinho em Barcelona. Então... Lugarzinho ruim, né? Vou te contar, antes era para ir para Grenoble, que era um lugarzinho um pouquinho pior, que era o interior da França. Sim. Mas o dinheiro era melhor. Mas na Espanha eu aprendi muito. E a área para onde eu fui era para lançar produtos novos. Então, toda aquela parte que eu tinha trabalhado com os eletricistas no Brasil, eu levei comigo. Tinha uma pesquisa, um design de produto. E agora eu ali. tinha que descobrir como é que a gente vende isso na Grécia, na Tailândia. E essa área era muito maneira. Porque uma missãozinha tranquila. 4 semanas do mês, 3 semanas viajando. Pera, tinha um produto, aí você tinha que, vamos dizer assim, tropicalizar a abordagem para levar o produto. Ou eram produtos novos? Não, era o mesmo produto. O mesmo produto aplicado a novos mercados. Novos mercados. Então, como é que você vende tomada interruptor na Tailândia? Qual é o driver? A pessoa compra branco, ela quer o colorido, ela gosta do dourado. Na Grécia, como é que funciona? Na Romênia, como é que funciona? Puta, baita coisa legal. Putz, isso, foi hein? Muito maneiro. Isso é Foram os design 3 de anos produto e meio na veia, né? sensacionais. Porque além do produto per se, então você fica o tempo todo sugerindo melhoria, tem toda aquela parte de marketing, dos 4 P's. Não, é marketing, não é marketing digital, não é marketing mesmo. Exato, né? de você visitar cliente. E esse é um mercado que ele é de proximidade. Aqui no Brasil é um dos mercados mais difíceis. Você tem tipo 30, 40 concorrentes. Se você entra numa Leroy Merlin da vida, você entra num corredor desse, sei lá, tem 50 marcas diferentes se bobear. Sim. E lá não era muito diferente. Então, como é que você se destaca? Qual é o tipo de decoração que você tem que ter na loja? Qual é o brinde que você dá para o cliente? Como é que você fala com o arquiteto? Cara, eu me diverti horrores. E aí eu voltei para o Brasil. Quando eu voltei para o Brasil, já voltei para uma posição diferente, para desenvolver produto novo. Então, pega toda essa experiência. O primeiro cenário era aplicar um produto em novas geografias, novas culturas, vamos Agora dizer assim, vamos de criar negócio. produto tropicalizado. Como é que a gente faz lançamento de produto para a região da América do Sul? Dá um exemplo de um produto aí que você participou. Nós temos a Schneider tem hoje dentro da Stack, que é uma marca do grupo, uma série de tomadas interruptores que chama Lunari. E na época, antes mesmo de Covid, antes de qualquer coisa, a gente descobriu que tinha um produto que chamava Microban, que você pode aplicar em plástico e ele se torna antibactericida. Legal isso aí. Então, um dos produtos que eu lancei na época era essa linha de tomadas com o antibactericida que a gente estava focando em hospital. Sim. Aí teve um outro que a gente fez um design diferente para a placa, cores diferentes. E cada país tem seu gosto próprio. Na Colômbia a tomada é um pouquinho menor, que sempre foi aquele padrão americano. Então, as placas são menores. No Brasil, a gente gosta de uma placa um pouquinho maior. Mais robusta. Então, cada um tinha uma adaptação. Quando eu voltei da Espanha para cá, um dos trabalhos que eu peguei foi exatamente esse. Que tipo de produto a gente lança? Porque tem fábrica aqui. Então, vamos lançar produto para a região. E aí, eu fiquei nessa brincadeira uns 3, 4 anos também. E aí, depois eu fui vender para América Latina. Já não era mais o mesmo produto, já era uma outra série. E do México para baixo era tudo meu. E aí, 3, 4 anos também. Foi 5. Esses foram 5 anos. E esse tem uma... cara, essa história é muito boa. Como é que fala? É monotonia zero, né? Não. Energia sempre... Entrou na rotina de fazer mais do mesmo, me cansa, eu quero ir embora. É muito interessante. Nessa época que eu estava trabalhando com a América Latina, eu fui visitar São Pedro Sula, já ouviu falar? São o quê? São Pedro Sula. Não, conta pra mim. O que seria? Tahiti. É no Tahiti? Não, São Pedro Sula acho que é Salvador. É um país da América Central que tem... Todo mundo fala que São Paulo é violento, Rio de Janeiro é violento, pois na América Latina, essa é a cidade mais violenta da América Latina. E eu fui para lá para apresentar produto para os clientes e tal, e tudo super tranquilo, com os vendedores locais.
E um belo dia, você recebe um aviso de segurança, do tipo, você está indo para tal país? Esse país, o código é X, é laranja, vermelho, roxo. Evita sair do hotel, evita fazer isso. Quando eu E a trabalhava bem, eu pessoa do recebia tipo, também. eu sou do Rio de Janeiro, você acha que eu vou me preocupar com isso? Se eu tô no Rio, o que eu tô procurando? Exatamente. A se você pessoa em tivesse São em Pedro Salvador, Sula. você provavelmente você tava com um desafio. Pois é. E eu fui com esse pensamento do tipo, sou do Rio. Mané. Quando eu cheguei no hotel, o segurança do hotel tava de metralhadora. Aí eu acho que aqui vai ser um pouquinho diferente. Deixa eu ler aquele negocinho que me mandaram. Deixa eu revisar o que tá escrito aqui. Entendi. Realmente, dessa vez acho que eu vou ficar no hotel mesmo. E eu só saía do hotel como vendedor. Sim. Mas também tive a oportunidade de conhecer tantos lugares diferentes e tanta coisa legal que eu não trocaria por nada. Eu não troco nenhuma dessas experiências por nada. Todas elas foram excelentes para construir aonde eu cheguei. E essa minha vontade de aprender mais sobre outras culturas, saber mais sobre outros países, ajudou um bocado também. Porque desde a faculdade que eu estava naquele negócio de que eu queria morar fora, com a Schneider eu consegui. E aí, daí para frente foi só mala de rodinha. Respeitando a dinâmica, né, de vida que você gosta. E você conseguiu... Ou seja, você foi realizando aí aquele seu plano inicial. Pois é, depois que eu voltei da Espanha, ainda fiquei 6 anos no Brasil, depois eu voltei. Aí eu fui para Paris, passei 4 anos lá. Aí eu já tinha mudado de área. Quando eu fui de Paris para Boston, para trabalhar com auditoria. Então, eu vi uma parte de auditoria. Só deixa eu fazer uma dúvida. Uma dúvida não é uma dúvida. Eu tô acostumado a falar certo. Dúvida e pergunta, né? Que às vezes a gente mistura. Eu não tenho dúvida nenhuma, eu quero perguntar, né? Você foi uma single rider, vamos dizer assim? Você era sozinha? Ou você chegava sozinha, desbravava, montava uma equipe e ia para o próximo? Como que era essa relação entre um high performance, né, que aparentemente uma empresa muito importante aí no segmento te reconhece aí como um high performer, né, uma pessoa que gerou bastante resultados de diversas vertentes, mas assim, uma empresa ela não vive só de inovar o picos, né? Então acho que você precisou montar times, liderar times. Como era e como você enxerga hoje essa questão quando você começou a liderar um primeiro time, que mudanças que você foi fazendo, qual era a importância disso? Eu acho que era mais difícil antes, porque quando você trabalha single rider, como você falou, tem muito de matriz. Então, até entrar na auditoria, eu trabalhava em matriz. Então, eu tinha 3, 4 chefes, Sim. 5, 6 pessoas que trabalhavam comigo, mas que eu não era hierarquicamente superior a elas. Então, era um convencimento diário. Fulano, faça isso para mim, por favor. O brasileiro tem dificuldade de trabalhar no modelo matricial, né? Muito, porque a gente quer mandar em alguém, né? Então, aí fica difícil. Em teoria, é o melhor modelo de organização para uma empresa, mas começa a ter mais de um chefe, o pessoal não entende como dar um bug ali, né? Porque você tem que controlar expectativas de mais pessoas. Tudo é prioridade, então você tem que criar sua matriz de prioridade. E é muito mais complexo, mas eu acho que no final ajuda muito, porque quando você trabalha com uma equipe, esse pensamento de como é que você distribui o trabalho, o que você faz de priorização, é mais fácil você passar para frente quando você já trabalhou em matriz. E aí você foi implementando isso conforme você foi se tornando uma líder de pessoas. Que foi o que aconteceu na auditoria. E a auditoria ainda era um modelo mais complicado ainda, porque a cada missão, uma pessoa era o líder, do resto do time todo. Então, estamos falando de auditores sêniores, alguns com 3 anos a mais de experiência do que eu, e o líder sou eu, o chefe daquele projeto sou eu. Ok. Então, você tem que lidar com tudo isso e apresentar resultado em 4 semanas. E aí, depois desse período que eu fiquei na auditoria, pela primeira vez eu tive hierarquicamente uma equipe quando eu entrei para ser head de Internal Controls das Américas, que aí eu tinha uma equipe o Internal Control, que é uma pessoa do relacionamento interno que cuida das regras, e essas pessoas trabalhavam para mim hierarquicamente. Foi a primeira vez. Aí você teve um time. Então você já tinha tido um time, mas na posição de líder, no modelo matricial, team members, matricial e tal. O projeto. Aí quando perfeito, né? Que é sob demanda, vamos dizer assim. Exato. Quase um agile na vida. Exato. E aí, quando você entra nesse momento,
internal controls, aí é onde, sei lá, você ganhou uma mesa. Exatamente. Aí tu ganhou uma mesa. Ganhei 3 filhos. Turma E aí é muito mais difícil lidar com filho. Gente, como é difícil lidar com filho? Como é que as pessoas têm tantos filhos assim na vida? Qual é o impacto? Qual que é o impacto? Qual que foi o impacto na perspectiva? Quantas plantas, quantos países a gente está? Você falou, na América Latina. Logo, não é só o Brasil, tem no mínimo mais alguém. Qual era toda a região aí? Eram 10? Quantos países estavam envolvidos? Não, a gente trabalha muito com a equipe local. Então, dentro da equipe de Internal Controls Américas, nós éramos 6. Para todas as Américas, de Canadá para baixo. Canadá para baixo. Mas os países têm os seus Internal Control. Então, ele tem uma pessoa no Brasil, tem uma pessoa no Chile, havia uma pessoa na Colômbia, e a gente trabalhava com essas pessoas em matriz desde a nossa equipe. Então, a gente sai lá, nessa época eu ficava em Boston. Saía de Boston, vinha para Colômbia, passava um mês na Colômbia trabalhando com o pessoal, fazendo um projeto e tal, analisando algumas coisas, voltava para Boston. Melhoria contínua, voltava, exato. Novas orientações. Porque esse é o princípio de você ter controles internos, é você proativamente vigiar todos os seus processos para você poder ter certeza que aquilo está funcionando bem, antes que venha alguém externo dizer que não. Sim. É uma coisa... a aplicação na veia da melhoria contínua para um processo... O pessoal pode falar assim, é burocrático. Não, pelo contrário. Travou até a língua. Pelo contrário, né? É um controle bom, próspero para a empresa, né? Porque ajuda você a prever o futuro, literalmente. A galera te recebia bem quando você chegava? Alguns sim, outros tinham medo. Sim, mas era medo pela ação ou mais da ignorância da importância desse trabalho? Não, era medo de ser mandado embora mesmo. Porque, assim, mas conta mais. Quando a gente pega um erro quando a gente pega um erro muito grande, em geral a pessoa é mandada embora. Então, mas todo aí mundo tinha uma certa fama. Condição que podia, tipo, um erro muito grande. Exato. Se você pega um erro muito grande... Uma não conformidade muito grande, você fala. Não existe maneira de dizer eu não sabia. Porque o papel do auditor é exatamente esse de investigador. Você vai cavar até achar o que a gente chama de root cause, aquela causa raiz. Então, quando você encontra a causa raiz e você começa a puxar o fio, todo mundo que está ali tem que saber o que está acontecendo. Você não pode... não existe, não fui eu, foi a Julie, foi o terceiro. Não existe. Isso mostra a importância, né? De como uma empresa... estruturada faz e como outros cenários às vezes não fazem, né, de ter essa questão. E aí paga o preço depois. Você acha que o Brasil, a prática da governança, ela existe? Acho que sim. Em que proporções? Sim. Conta um pouquinho da sua visão. Olha, ultimamente eu estou brincando com a ideia do conselho, né? Porque eu acho que o dia não precisa ter só 24 horas. Ele tem muito mais que isso, depende de como você planeja. Então, além do trabalho que eu faço dentro da Schneider como Data Office e líder de diversidade, equidade e inclusão, eu comecei a me envolver com conselhos de empresa. Então, vamos tentar modificar as empresas de dentro. E nessa parte, você vê que já existem, principalmente quando a gente está falando de um universo que as nossas empresas, grande parte delas são familiares. Então, é uma empresa onde eu sou o dono, sou filho do dono, eu sou neto do dono, esse aqui é meu cunhado, esse aqui é meu tio. É um ambiente que é complexo você colocar regra e procedimento. Claro. E o IBGC veio, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, ele veio criando essas regras, implementando isso nas empresas de maneira bem forte. Então, você vê uma mudança. É o mundo perfeito, onde todo mundo tem suas regras corporativas e segue, né? Porque não basta ter. Não basta ter a política, você tem que seguir. Você tem que vigiar. Mas também não é perfeito em lugar nenhum do mundo. Não vai existir, mas a cultura, o mindset, eu acho que é algo em desenvolvimento ainda, ainda é desenvolvimento, mas o bom é que a abertura existe. Sim. Então você vê empresas buscando, você vê a B3 trazendo a parte de diversidade dentro para o mercado novo. No momento em que a gente está vivendo, que você olha para a maior democracia do mundo e vê o que está acontecendo por lá, você vê que aqui a gente está num caminho certo. É um caminho sólido. E tudo bem que não vai ser rápido, como a gente gostaria, mas pelo menos você vê evolução. A evolução é importante, né? O ritmo talvez você consiga acelerar, alguma coisa assim. Exato, e isso quando a gente trabalha com controle interno, eu vejo isso muito claro. Então, quando meu chefe atual me chamou para trabalhar com dados, e ele falou assim, não, porque tem uma parte forte de governança, olha,
tá tranquilo, essa parte eu controlo, o resto eu aprendo. Essa parte, esse quesito já tá. Exato, esse na lista eu posso fazer check. Aí deixa eu fazer uma pergunta. E aí a pergunta é a pergunta igual a moeda, né? Tem duas faces. A parte, vamos voltar à sua formação, engenharia, né? Não importa, eu estou usando o termo engenhar, né? Você é uma pessoa de transformação, criação, né? Você cria, você provoca, faz a transformação para levar para um estágio próximo, né? Tá no ponto A, buscar no estágio B. É uma característica, né? Tem quem faz o run, quem faz o grow, tem quem faz o transform. Como que é a questão, a dinâmica tratativa com as pessoas e como você engaja com as pessoas, porque nem todas são transform, né? Você precisa ter uma camada de convivência aí. Como que você estimula, como que você faz esse trabalho? O que você já dá de dica para você? Não faça tal coisa, porque eu sei que dá errado. Porque, não, assim, com certeza você teve situações que você fala, meu, que merda que eu fiz, né? Mas aí é o aprendizado, todo mundo passa por isso, né? Lessons learned. Faz sentido essa minha pergunta? Total. Quando eu vim para o Brasil para assumir a área de dados, agora a equipe tem 17 pessoas. E foi uma transformação muito grande, porque dentro da China, todo mundo trabalha com dados a vida inteira, desde o fax, desde antes do fax. Só que agora o volume é muito grande. Então você precisa de uma estrutura, você precisa ter uns processos um pouquinho mais robustos para poder aguentar tudo isso. E a equipe vinha trabalhando de uma outra maneira. Então chega a pessoa que veio de fora, que não é nativa da área. Eu não sou nativa da área de dados. Então eu tive que correr muito atrás. Tipo, o brasileiro típico, isso daí é um absurdo, né? Como é que alguém que não é da minha área vem falar com o meu trabalho, né? Tinha a característica forte da governança, mas eu não sou uma expert em dados. Então, para poder cobrir o gap, pelo menos saber quais são os acrônimos que estão sendo lidados e não passar por total ignorante, eu tive que correr atrás, fazer alguns cursos, aprender, e aí vem aquele negócio do aprendizado contínuo. Eu não tenho problema em ter que aprender, pelo contrário, para mim, é o que me move. Nesse momento, a sua atitude, mindset foi quanto importante? Eu diria que 150%. Porque para você assumir uma área completamente nova, começar uma estrutura do zero, quando já existe uma equipe presente, que por N mais uma razão está acostumada a trabalhar de uma certa maneira, e você vem trocar tudo isso. E obviamente não estava performando bem, né? Porque... Não é nem que eles performassem mal. O problema era que não tinha uma estrutura. Então, não, digo sabe a curva do Rio? Performando não individualmente, eu tô falando. Era um potencial, né? Hoje é um potencial que podia... Hoje a gente falando brinca... do termo potencial, né? A gente fala da eletricidade. Hoje a gente brinca que a área era uma curva de rio. Tem o processo tal, ninguém quer fazer, dá para eles. Não sei o quê, dá para eles. E no final eles não conseguiam fazer o que precisava, vamos dizer assim, né? Então, gerar valor não ficava claro. Sim. Fazer processo que valia a pena não ficava claro, porque tudo era curva de rio. E vem uma pessoa de fora que não é uma expert da área para ajudar. E sempre tem uma empresa, né? É inacreditável, né? E às vezes não é uma área de dados. Pode ser qualquer área que pode acabar acontecendo isso. Porque você tem aqueles itens que talvez não sejam tão nativos da empresa naquele momento. E aí você acaba tendo... Você não encontrou uma caixinha de onde enfiar. Por exemplo, a atividade da parte de data, né? Data, Analytics, Insights. É inevitável uma empresa fazer hoje, né? Quando você está assumindo isso, que ano que era, mais ou menos? Foi 2022. Ou seja, era o boom do tema do Analytics e pré-IA bombar, né? Exato. E não Teve tinha estratégico número 1 da empresa, né? Provavelmente. E foi da onde surgiu. Porque, como a gente falou, antes todo mundo fazia. Só que era no seu silo. Cada negócio tinha o seu, cada um tinha o seu Excel. Talvez em proporções. Entrava na reunião, finanças sabe um número de vendas, marketing sabe outro, e o CEO tem um terceiro que é aquele que reporta e, Vamos torcer que bata, né? E cada um com o seu Excel favorito embaixo do braço. Você precisa... Chega um momento que isso não funciona mais. E aí você pode olhar do tipo, aceitar ou... Não, e aí eu sou uma pessoa combativa. Não pode ver como um problema, né? Tem que ver como uma oportunidade. Exato. Não é culpa. Eu falo que algumas transformações, o pessoal fala, isso era um absurdo. Alguém fala assim, eu falo, cara, não era absurdo, não. Isso foi o que trouxe a empresa naquele momento. Naquele momento, apontam uma sinalização, aí você executa. Se tiver tudo bem, cara. Se tiver tudo bem, cara. Eu dou aula numa pós de análise de dados que eu falei isso uma vez com uma turma. Eu falei, gente,
Excel também é uma ferramenta de dados. Sem dúvida. Dependendo do tamanho da empresa, um Excel serve. Você não precisa ir para uma base em Aliás, eu lamento assim. informar para quem não concordar, mas não é uma ótima, mas como é a mais usada no mundo, né? E diga-se de passagem, evoluiu pra caramba. Eu tava mostrando para uns amigos de turma outro dia que agora você tem uma parte de análise de dados dentro do Excel. Ele te sugere. Sim. Você pode fazer esse gráfico, você pode fazer essa tabela dinâmica. Enfim, eu sou muito da tecnologia. Só que eu gosto muito de... Sabe aquele negócio de evitar como é? Aperfeiçoar o trabalho que não precisava ser feito. Já viu essa? Você deve ter feito isso algumas vezes, né? Reinventar a roda. Só que agora você pintou ela de rosa, então ela é sua. Mas, enfim, essa temática começou, você entrou, e aí o seu mindset, né? Resgatando um pouquinho que eu acabei tirando você da minha. Mas aí vem esse mindset equipe. foi 150%. Hein? Vem muito da equipe. Porque, para mim, quando você estava falando que você não faz, que você faz direito, na minha cabeça eu estava acostumada a trabalhar com gente que fazia a sua matriz, então, independente de chegar e falar, então, fulano, eu preciso dessa caneca aqui pronta até o dia 5 de abril, às 2 da tarde. E no dia 5 de abril, às 9 da manhã, ela estava na minha mesa. E tudo bem, porque cada um sabe qual é o ritmo, se quer fazer da noite pro dia ou se vai levar 2 semanas, o prazo é esse. Entrega a parada aí. E aí, você vem para um time que a gente precisa ter um pouco mais de micromanagement para algumas pessoas, e eu não sei fazer micromanagement. E aí foi o caos. Porque as pessoas achavam que não estavam performando. E para mim estava tudo super bem, porque se eu não falo nada, tá tudo ótimo. E para eles eu não estava falando nada, porque estava tudo uma merda. E ficou, tipo, o telefone sem fio perfeito. Tinha aí talvez onde você está indo na linha do tipo, poderia... que você... Assim, ó, quem nunca passou, quem foi um líder e nunca passou por isso... pode estar escondendo alguma parte, né? Com Porque certeza. acontece, né? Tem esse equilíbrio, né? Do tipo, e reações de pessoas e tal. Porque Como eu que você sou fez? acostumada a fazer... Como eu falo pra eles, eu falo assim, gente, eu tô acostumada a tocar meu tambor. Então, eu não vou ficar parando e perguntando, fulano isso, Isso é liderar, por exemplo, no caso? Você tentou fazer isso? Vou liderar, por exemplo, mas aí tem coisas que não tem como. Era uma adaptação que eu precisava passar. Certo. Porque como eu estava muito acostumada a bater o meu tambor, eu mesma e Irene, quando agora eu tô lidando com mais pessoas. Sim. E cada uma tem uma característica. E teve gente que se adaptou mega bem ao meu estilo de não faço micromanage, não vou te encher o saco, desde que você me entregue. Uhum. E tiveram outros que ficaram perdidos. E um bom líder, ele tem que servir para todo mundo. Eu vou voltar num tema que eu entro aqui, quando eu entro nessa parte, né? Eu tenho uma visão, um pouquinho de visão, né? Não sei, queria saber a sua opinião. Que, dado o modelo educacional nosso, que é uma relação muito forte, né? Ele é quase direto, né? Aluno com professor, aluno com professor, aluno com professor. E pouco aluno com aluno, e façam vocês mesmos e transbordem o conhecimento. Eu vejo que tem uma grande massa de profissionais, aí eu falo massa não no sentido de volume, né? Uhum. Que eles chegam no mercado e seja qual for o formato, matricial, vertical, sem formato, não importa, eles chegam para trabalhar e ficam esperando o professor dizer qual que é o próximo passo. O que você acha disso? Você acha que... Qual que é a sua opinião sobre isso? Ou nada a ver, falei besteira, sei lá. Não, eu já vi acontecer também. E aí é um pouco do papel, certo? Seu papel como líder qual é? No meu time não tem espaço para você ficar me perguntando a cada 5 minutos o que você tem que fazer depois. Porque a gente lida com 7 países. Como você abordou esse feedback? O RH participou? Como que foi? Não, aí foi eu mesma, Irene Feed e Creu. eles. Não foi Creu. Contrato, na verdade, conversa. Exatamente. E aí acordo. Nós temos essas reuniões a cada 2 semanas e o acordo é esse. Isso é a puta dica para quem tá assistindo aí, né? Cada 2 semanas a gente faz 1 hora de reunião, cada área, porque nós somos divididos em pilares. Tem 5 pilares. Então, cada responsável de pilar faz seu feedback e, principalmente, como as áreas meio que se interligam em alguns momentos, Sim. aonde eu prevejo que vou precisar de ajuda. Então, eu estou na área de oferta. Minha responsabilidade são os dados de oferta. Minha oferta não existe no vácuo. Ela precisa estar no sistema, ela precisa estar na ferramenta, ela precisa estar na plataforma, ela precisa estar no site. E cada uma dessas coisas está num pilar diferente. Então, ou você conversa, comunica e trabalha com seus pares, ou você não vai dar ou o seu trabalho não vai render. Não adianta você ficar vindo me procurar e falar, mas não criou. Eu falei, tu já falou com fulano? Aí você entra como agente habilitadora de tudo isso daí. Exato, para fazer ponte.
Então, esse é o papel também. Quem precisa de um pouco mais de ajuda a ponto de necessitar que eu faça as pontes, eu tô lá para isso. Para quem consegue trabalhar de maneira mais independente e só precisa mostrar resultado, eu tô lá para te dizer, ganhei uma estrelinha. Show, estrelinha. E às vezes eu brinco, né? Eu pergunto pro professor, você precisa de alguma ajuda ou é só não te atrapalhar? Né? Então, que às vezes já é uma ajuda enorme, tá? Sim, não atrapalha. Né? E se você precisar de alguém para brigar, eu tô do seu lado. Então não vá você botar a cara na tapa, brigar com o diretor, brigar com o VP. Não, deixa que eu faça isso por você, eu tenho o maior prazer. Isso que você falou é bem interessante. Eu acho que cada pessoa tem um modelo de liderança. Acho que fechar esses contratos é uma baita dica. Se eu olhasse para o meu passado, eu acho que eu poderia ter feito esses contratos mais explícitos, tipo, a galera tá assim, 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 até ouvir, né? E não um contrato impositivo, é um contrato mesmo, né? Duas N partes, vamos dizer. Agora, essa questão da proteção do time, eu acho que é algo muito importante, né? Do tipo, ok, se der merda aqui, a gente resolve aqui, mas dali pra fora eu seguro a onda. Acho que isso é o básico da ética, né? Porque é uma relação de poder. Queira a gente não queira, é uma relação de poder. Mas sempre tem alguém que quer dar aquela mas essas pessoas, avestruz, né? eu quero crer, e aí esse é meu lado poliana, provavelmente, porque se fosse assim, não tinha um político que se desse bem nessa vida, que não dura muito. Então, se eu vivo de colocar a culpa nos outros, de queimar as pessoas, eu nunca vou poder confiar. Ninguém está trabalhando comigo. Porque se eu estivesse do outro lado da mesa, eu não ia confiar nessa pessoa. Sim. Já tive essa oportunidade, sim. É horrível, e você quer sair dali o mais rápido possível. Você não quer, senão você vai ferir um valor pessoal, né? Não, pelo amor de Deus. Começa assim, de princípio de que tudo está dando muito certo, a glória é minha. Tudo está dando muito errado, a culpa é dele. Pô, então você nunca sai ganhando. Porque eu vou continuar ali. Sim. E aí, assim, chegou... Qual que foi o impacto? Aqui a gente, né, não precisa entrar em detalhes números, nada, acho que nem é o propósito, mas depois dessa organização, né, num tema de dados que é tão importante hoje em dia, qual que foi o impacto disso? Não só, por exemplo, vocês conseguiram simplificar esse processo dessas reuniões de liderança que precisa ter dados vindos de vários lugares. Que impactos que vocês já conseguiram aí que você pode destacar e falar, olha, isso foi muito interessante e fez muito sentido aí para essa organização? Qualidade de dados foi uma coisa que a gente melhorou absurdamente. Quando eu cheguei, a gente tinha no sistema de CRM 220 mil clientes. E no sistema só? ERP, no ERP, ou seja, onde sai meu invoice, sai minha fatura, tinha 30. Então tinha uma gap muito grande. E hoje a gente pode dizer que as contas estão ajustadas. O que tem no ERP e o que tem no CRM bate. E principalmente o que está no CRM está bom. Está perfeito? Nunca vai estar. Está fit for purpose. É o suficiente para você continuar trabalhando bem e a gente tirar insights do que está lá dentro. Sim. Até porque você pode fazer processos muito grandes, tecnologias ou transformações muito grandes que acaba gerando calor, né? Você não precisa... E também é aquilo. Você falou de não piorar o que já está funcionando. Eu fiz um exercício essa semana que passou num curso que eu estou fazendo de IA que foi muito interessante. Usa a ferramenta de extrapolação, correlação, não sei o quê, faz pergunta, faz não sei o quê, a acurácia de 28%. Agora utiliza o modelo XYZ, faz a pergunta para o GPT, limpa o algoritmo, usa Python, 2 horas depois, 1% de aumento de acurácia. Tipo, é aplicável 100%? Qual que é o impacto ou não? Né? Exato, tem coisas que não precisam. E aí, eu falei isso com o meu chefe uma vez, e eu vou repetir isso em tudo quanto é reunião que a gente fizer com o resto da liderança. No final das contas, é apetite a risco. O risco existe. Sempre eu sempre vou entrar numa reunião e vou falar para o meu cliente assim, você não precisa de mais dados. Você tem o suficiente. Tira os insights que você precisa daqui. Dá um passo. Não, mas se eu não tiver o detalhe XYZ, eu não consigo viver. Eu falei, consegue. O problema aqui é risco. O seu risco vai ser um pouquinho maior. Mas não vale a pena a gente passar mais 2 meses afinando isso para você para diminuir o seu risco em 0,5. Você vai ter que, eventualmente, iluminar esse túnel de uma outra estratégia ou entrar nele meio escuro mesmo. Exato. Vai estar na penumbra? Vai. Você vai talvez dar uma topada com o seu pé? Vai, mas você vai chegar no final do túnel. A linha está ali. Perfeito, a tendência está perfeita. Por isso que né, o pessoal fala bastante, né, o Analytics e os Insights. Né? Então,
toma uma decisão. E se você vê que tá um risco um pouco maior, talvez você tome algumas providências, né? Isso. Fazendo analogia, você vai entrar no túnel, cara, não entra... amarra uma corda, qualquer coisa, se tu gritar, alguém não sai correndo, batendo em tudo quanto é lugar, vai talvez andando um pouco mais rápido. Tem e aí estratégia para voltar. Assim. Exato, tem uma estratégia para voltar. Isso no mundo corporativo é importante, né? Essa descoberta, essa capacidade de... O pessoal fala, né? O fail fast, né? Do tipo, sai para falhar, falha e volta, para não dar um impacto tão grande. E aí vem um pouco também de você ter, não só o apetite a risco, mas você ter maneiras de mitigar. E isso foi uma coisa que eu aprendi super bem na parte de controles internos. Como você mitiga. O risco existe, sim, mas ele pode ser mitigado. Sim. Então, e aí ele diminui um pouco. E sempre vai existir o que a gente chama de threshold, sempre vai ter uma banda de risco. Aí vai navegando ali. Exato. Né? Risco zero, só se você tiver nascido herdeiro. E, infelizmente, quem trabalha em geral não foi. Não teve essa sorte. Se você tiver uma situação com risco zero, no nível onde precisa de um reporte analytics, parabéns, você não precisa mais da pessoa, né? Não, você não precisa daquele reporte. Não, você já tem a ação definida, né? Você já tem o prescritivo já tá feito, né? Você já sabe o que vai fazer, né? Você tá fazendo aquilo mesmo, você tá perdendo o mercado, perdendo oportunidades porque você não quer correr risco. Há muito tempo atrás, eu tava conversando com um rapaz. E aí ele falou pra mim assim, né, Gaudi, né? Ele falou, Gaudi, deixa eu te contar, cara. Eu uma vez fui fazer um mapeamento de processo, aí pediram pra eu mapear relatórios e tal. E aí ele falou assim, pô, eu cheguei no lugar, cara, tinha um monte de relatório. Eu fui perguntar pro cara, por que você tem esse relatório? E o cara falou, não, esse relatório é super importante pra mim. Eu falei, pô, então conta aí, como que funciona? Tal, ele falou, tá, mas, cara... São 50 páginas, e não era relatório dashboard, tipo gráfico, sumarizado, não. Era relatório mesmo, tabela, assim. Aí ele falou, tá, mas espera aí, cara, me conta, pra que você usa isso? Aí ele falou, não, é que eu vou nessa coluna aqui, ó, aí eu vou olhando cada um deles, quando tiver negativo eu seleciono, e aí eu mando pro outro cara pra ele ver, porque provavelmente ele tem um lançamento errado. Aí ele falou, puta, cara, pra que tu precisa imprimir pro cara marcar? Isso daí já tá, hoje, e eu tô falando há 10 anos atrás, isso. Cara, na boa, né? A gente tá num nível que vamos usar a sua capacidade para outra coisa, né? É isso que eu comento vamos otimizar, né? O tempo que a gente vai passar refinando isso para botar mais um filtro versus o que você já tem. Com o que você já tem, quais são... o que você pode tirar de ganho do que você já tem. E não sou contra a melhoria, muito pelo contrário. Enquanto você vai ganhando dinheiro com isso aqui, a gente vai planejando como é que vai fazer esse. Vai botar os buraquinhos, não vai botar os buraquinhos e tal. Porque você já está ganhando dinheiro. Então, quando isso aqui ficar pronto, o conjunto está completo e a gente começa a pensar se vai fazer um prato maior, se vai fazer uma caneca maior. Mas, cara, você já começou. Eu lembro quando eu trabalhava com dados, assim, brevemente, né? De uma das, tinha essa questão, né? Do dado, o descritivo, né? Fala pro passado, aí, se não me engano, vinha as triggers e alertas. Depois, se não me engano, era o preditivo e aí tinha o prescritivo, né? Em que grau você acha que grau que você já vivenciou uma situação específica e o quanto você acha que de fato aí para quem está acompanhando do tipo tem de margem ainda de mercado que dá para, igual você brincou no começo lá, pô, queria ganhar dinheiro. A área de Data Analytics é uma área que dá para ganhar dinheiro, as empresas estão em que maturidade nesse nível aí? Eu falei isso com meu sobrinho, estava pensando no que ele ia fazer pro vestibular. Aí eu falei para ele, olha, eu sou bias, porque quem faz engenharia faz tudo. Depois, se você decidir fazer direito, você vai ser o melhor juiz que tiver, porque você fez engenharia, você tem pensamento estruturado. Como eu disse, nada bias. Pense em bullets, né? Exatamente. Mas a área de dados hoje, e é um ecossistema, não é, existe a área de analytics e a área de insights, não. É um ecossistema, pensa nisso como um ecossistema. Você tem que fazer refino, você tem que fazer tratamento, você tem que fazer a análise, sim, preditiva, descritiva, seja lá o que for, tem que tirar insights dessas análises junto com a área de negócio. Você tem a parte de cybersecurity, tem a parte de infraestrutura, você tem todas essas ferramentas para trabalhar isso. É um mundo. E agora, com legislação de privacidade de dados, é um mundo mais 2. O que não falta é oportunidade para ganhar dinheiro. Sim. E aí, quando a gente faz o programa de estágio, por exemplo, para minha área específica, eu aboli. Eu não falo que eu quero um engenheiro da faculdade XYZ. Eu falei, não, falei para RH. Eu aceito qualquer um. Sabe o que eu quero saber? Se ele já fez um curso de Python, se ele tem alguma oportunidade de trabalhar com SQL. E aí tem gente que fez administração. Tem uma menina nossa de time que fez relações internacionais.
Está se formando em relações internacionais. Mas tinha curiosidade, fez um curso de programação, Tem as competências. começou, e dali desenvolve. A formação, qual que eu acho que, né, igual a gente está falando, né, 880, tem equilíbrios. Pelo que você falou, a formação formal, né, fica estranho, né? Formação típica, você vê que está perdendo força. Eu não diria que está perdendo força, mas ela está deixando de ser, ela na verdade deveria ter deixado de ser especializada, a não ser quando fosse para algo muito específico. Nunca vai deixar de existir um médico neurologista. Sim. O que talvez não seja necessário é um médico neurologista, é o que vai passar a ser necessário, deixa eu corrigir. O que vai passar a ser necessário é um médico neurologista que entende como ler uma análise de uma inteligência artificial de imagem. Porque é isso que vai vir. Não vai ser só aquela foto de raio-x, ele vai ter talvez uma foto diferente, com dados diferentes, que ele vai precisar interpretar. Então, a educação formal, ela é uma base. Na verdade, a universidade, em geral, ela devia te ajudar a abrir horizonte, a pensar fora da caixa. Seu alicerce para você expandir. A aprender, literalmente, aprender a aprender. Essa foi a gênese da educação, né? Quando a gente olha na Grécia lá, e no passadão era assim, né? Você aprendia Isso, você aprende um todo, e aí você vai aplicando aí depois as áreas. Você vai... E, obviamente, chega um momento, todo mundo no começo da carreira foi especialista em alguma coisa. É inevitável, né? É assim que você se faz importante dentro da Sim. organização. E com o tempo você vai ficando generalista. Por quê? Conforme você vai crescendo na escada, você passa a não precisar daquela especialidade. Vou fazer uma pergunta, parece que sai do tema, tá? Mas é porque ela tá vindo aqui na minha cabeça. A sua criatividade, ela é artística ou ela é de junção de partes, de pontas? Junção de partes. Minha criatividade artística não sei desenhar gatos de bolinha. Tá. Você entendeu porque eu fiz a pergunta? Sim. E eu falo que hoje em dia... Isso é uma baita arma para quem quer despontar na empresa. Você fica né? assim, porque eu não sou uma pessoa criativa. Todos nós somos. O lance todo é como é que você estimula isso. Eu não sei desenhar gato de bolinha. Minha família inteira é de desenhista. Meu pai, meus dois irmãos... Se sentir muito mal, né? Não, o cara senta... deixa eu fazer um rascunhozinho aqui. Aí tu olha lá, parece uma obra de Picasso. Aí você olha pro seu gato de bolinha, saiu torta. Bom... Minha criatividade vai ser de juntar os pontos de outros lugares. Juntar os gatos vou pegar perfeitos, o seu. Vou pegar o seu Picasso, vou colocar numa moldura maneira, vou procurar quais são os mercados onde o seu Picasso pode ser melhor vendido, qual é o melhor canal para fazer isso, vou colocar o preço. Essa é a minha criatividade. Eu brinco, falo dentro aqui da empresa e também, né, eu acho que se você é muito bom naquilo que você faz, você tem um limite. Qual que é o limite? É o limite do mercado, da sua carreira. Se você consegue fazer pessoas muito boas entregar os seus melhores, cara, o seu limite é o quanto você quiser. Porque aí você tá com a carta na mão, né? Porque muita gente escolhe carreira em Y. Sim. E as empresas procuram essas personas, né? Personas com um mindset igual o seu, assim. Porque quando passa, a galera pega, né? Porque, na verdade, ajuda muito. Porque se eu fosse uma pessoa especializada, se eu ficasse numa área de especialização, e eu tive um momento em que eu tive que decidir, se eu quisesse me especializar, ficar só trabalhando com marketing dentro daquela cadeira, era aquele ciclo que eu ia fazer, pronto, e acabou. Que é ótimo também, né? Porque não tem absolutamente nada errado muito disso, né? com ele. Nada de errado com ele. Só que eu não consigo me prender. A rotina eu acho que é mais do me entedia. Eu acho que é mais do que a carreira personalidade. em Y. Eu acho que é mais do que a carreira em Y. Eu acho que é uma habilidade de talvez não ver o plano como uma sequência, e sim como mais um cubo. Você tem mais caminhos do que o próximo, assim. Você tem E eu acho que quem consegue fazer isso aí tem... E que foge. Eu olho no padrão, eu vejo, entendeu? E foge um pouco do... passei 2 anos como analista, agora eu sou um especialista, agora eu vou chegar... E aí, o que acontecia muito no passado, a pessoa não tem capacidade de ser gerente de pessoas, mas ela vira gerente de pessoas porque não tem outro caminho. Não, quando ela... entendi. Sim. E, na verdade, tudo que ela queria era continuar programando. O que é muito bom também, né? É muito legal. Por isso a carreira em Y é tão importante, porque quem quer continuar se especializando ao máximo e virar o suprassumo... Vai na linha do cientista, né? Vai na linha Esse cara tem que ter espaço para ele se sentir reconhecido financeiramente e adequado na organização. E dá uma baita raiva, porque no Brasil, poxa, a gente vê que, né,
A gente tem cientistas brilhantes, pessoas, tanto na empresa como na parte de pesquisas estimuladas por empresas, por governos, mas às vezes o pessoal não tem o reconhecimento que... Eu brinco, né? Eu falei, pô, esse pessoal que tem aí, e não é hiperespecialização em carreiras, né? Não é só tecnologia, é qualquer uma. Cara, mas, sei lá, estudo de materiais, não importa o que for. Cara, a gente tinha que ter uma linha bem estruturada, porque isso forma a indústria do país, e aí vamos dizer assim, a gente consegue Eu tenho um amigo resolver que ele essa temática importante ele aí, né? abandonou a vida corporativa, trabalhava numa empresa bem legal, com cargo de gerência, tinha um dinheiro legal, e decidiu abandonar e virar pesquisador. O primeiro impacto foi grande. Mas ainda tem. O problema é que aí vira uma coisa meio cíclica, depende do governo, depende do investimento. Depende do tema, Exato. Isso. Mas ele trabalha exatamente com pesquisa de materiais. A importância tinha que ser a segurança financeira para essa turma. Independente de quem fosse a cor da bandeira que tivesse por ali. Não importa. Exato. Legal, tu tá classificado no programa X, fez as provas, mostrou, você vai fazer isso mesmo, legal. Cara, tu pode trabalhar 50, você vai ganhar tanto, você vai ficar 20 anos trabalhando aí. Se você não gerar nenhuma patente útil, beleza, mas tu tem que pesquisar e fazer. Porque às vezes a criação não ela é acumulativa. E alguma coisa da pesquisa dele vai ser aproveitada em outro lugar, que vai ser aproveitado, que vai virar o puta produto dali a 5, 10 anos. E essa é a maior parte da produção, né? Não é a entrega final, são as partes, né? Mas esse pensamento de longo prazo, ele é muito complexo. Sim. Então, até dentro do meu próprio time, essa área começou em setembro de 2022. Então, hoje a gente fala assim, tá, como é que a gente vai gerar valor? Como é que eu faço uma avaliação do que a gente está entregando em termos de produto de dados? Cara, sensacional essa aí que você entrou. E é super difícil. Sim. Porque se eu for fazer só pela parte de savings, ou seja, eu economizei tantas horas de tantas pessoas... Acho que é o comecinho. Esquece isso aí, você vai descobrir que você está dando prejuízo. E é a última coisa que você quer mostrar. Depois a gente até compartilha, assim, eu já fiz uma implementação dessa linha e foi essa pergunta. E acho que eu consegui chegar num cenário mesmo. E é muito importante, tinha a ver com PMO e tal. Exato. Essa ideia é isso mesmo? Então aí você põe uma grana lá, agora vamos fazer. É isso. Aí deu certo. Então agora a gente está nessa fase de, ótimo, vamos começar. É a engenharia, né? Um processo para estimular. E tem que ter uma parte financeira, tem que ter alguém de finanças olhando para isso falando, eu concordo com esse cálculo de retorno do investimento. Não vai me criticar depois, porque é grande o investimento. Sentamos todos juntos na mesa, assinamos o contrato com sangue. E agora porque na hora que vai olhar no final do ano no painel de um cientista de dados, um analista, um estatístico, um matemático, um líder, tal, já estamos em 200 mil no mínimo. Mas não sei o que, poxa. Exato, o investimento é alto. Sim. Então tem que ter um retorno seguro. E assim, não é a gente só faz isso porque vai dar retorno. Não, tem toda uma estrutura por trás. Então, essa parte, principalmente você falou esse negócio de sair do descritivo para o preditivo. Se você não tiver descritivo, significa que você não tem uma base de dados minimamente decente para poder tentar fazer alguma coisa. E você está num run the business muito forte. E está só mostrando, tem um mato alto gigante para resolver ainda. Aí agora, finalmente, a gente chegou numa fase que eu posso falar para um líder qualquer, falar para um country president, falar assim, então, se você só quer ver o que está acontecendo, tem um canal de TV a cabo que chama SI Intel, que é uma plataforma que a gente tem que gera dashboard. Por exemplo, o canal de TV a cabo chamado SI Intel tem tudo que você quer ver. Programação completa. Sei. O time que a gente tem aqui, que ele está pensando como é que ele vai tirar mais valor do que a gente tem aqui próximo, dentro. Né? Já está no day after já disso aí. Então, mas isso é um desmame que também é complexo. Não, isso daí é passivo de burnout, né, galera? Porque é difícil. Muito. O ser humano... tem duas coisas que eu sei que é bastante desafiador e eu queria saber a sua opinião. O tal do OKR, porque é um negócio super simples, é óbvio, assim, cara, uma pessoa minimamente letrada num pouquinho de gestão, ela entende para implementar um parto e a parte do Data Analytics. E o que você enxerga, assim, na sua visão, que é o que causa um pouquinho de adoção do desafio? A gente fala, né? Tudo é processo, pessoa e ferramenta. Dos três, qual que você acha que dá mais... mas são as pessoas de longe. Principalmente porque você tem que andar de mão dada com o negócio. E o negócio, ele sempre... o vendedor ele sempre vai achar que o tempo dele é mais valioso de qualquer outra pessoa. Então, ele não quer fazer o mínimo necessário.
A gente dá para ele uma ferramenta onde ele só tem que clicar e achar um filtro. Ele vai achar que clicar e achar o filtro é muito trabalho porque ele tem que estar no cliente. Ele não está errado. Sim. Ele não está errado. Tem que ser intuitivo. Mas vai ter que ter algum esforço dele então, também. mas aí com o Data Analytics, por isso que você tem aquele exemplo do meu amigo. Na verdade, o que eu acredito, né? Não sei se você compartilha, e até foi um aprendizado com esse rapaz. Cara, juntas 20 vendedores, entende o que eles fazem, tira a função do descritivo e já coloca, olha, aconteceu tal coisa, qual que é a sua opção? E aí deixa o cara dar um like. Mas É até difícil para fazer isso é isso. complicado. Lógico que é. Porque se você vai fazer... A gente fez algumas dessas tentativas. Vocês já Aí, passaram por essas já, tentativas. Já. Oh, gostei do seu... Veio carregado E aí de emoção. eu vi para uma reunião uma vez, cara, e era tipo uma ferramenta que foi feita para ele, era para ele ver, para os vendedores verem. Sim. O quão próximo ou quão longe estava do target que ele tinha pelo trimestre. Okay. Então, qual era o objetivo? Amigo, você pode entrar aqui todo santo dia e ver quantos reais está faltando para você bater sua meta. E aí, se eu fosse vendedor, na minha cabeça funcionava super simples. Você achou que ia lançar todo dia venda, não, né? Eu achei que ia ser super simples. Se eu fosse vendedor, primeiro era super todo simples. Dia, eu ia entrar de manhã, para chegar a tanto, e na verdade eu quero fazer tanto mais 10, porque eu quero o top do top da comissão, eu vou visitar tantos clientes, eu acho que daqui eu consigo tirar tanto dinheiro. O vendedor não é assim que funciona, tudo oculto, eles não querem compartilhar. Nem de longe, cara, nem de longe. Aí o cara, eu entrei na reunião, o cara, aí eu fazia isso no Excel. Como assim? Você fazia essa máquina maravilhosa que a gente montou para você no Excel? Demorava mais horas aí, mas eu fazia isso no Excel. Mas é por causa da cultura, né? Mas eles não querem lançar, não querem dar visibilidade. Um dia antes do marco, todo mundo sobe, né? Exatamente. É muito engraçado. E o pior é que aí você chega na reunião, nessa reunião que o cara falou isso, eu fazia isso no Excel. O Excel você não conseguia fazer refresh diário. Hoje você consegue fazer refresh diário. Você pode planejar como é que você vai fazer suas visitas, quais são os clientes que você tem que visitar, porque você sabe quanto dinheiro, né? Você tem que trazer até o dia 31. Não gostei da cor desse filtro, não. Cara, tu não tá ouvindo. Aí eu ficava assim, não, cara, eu não tô ouvindo isso. Então, mas aí sabe qual que é o meu medo? Por isso que eu digo que pessoas de longe é o pior. Então, porque quando o pessoal não faz uma adoção nesse nível, o que é o próximo passo? Aí pessoas como você já vai começar a pensar e falar assim, né? Você vai pensar assim, entendi, eu tenho o meu CRM já está ficando estável, eu já sei a venda histórica, eu já sei venda recorrente, eu já sei que o cara, na verdade, o próximo passo, você não vai perguntar para ele para lançar, você vai falar o que para ele? Você vai falar assim, olha, baseado no seu histórico, você tem que vender tantos R$1.000 para o cliente tal até tal hora, senão o seu supervisor vai ser acionado. Olha que merda de vida. E é o que você quer evitar. Então, mas é o que mais fácil para vocês fazerem. Com a equipe que vocês têm, você já faz, você já tem essa informação. Tem, mas você não quer por que fazer isso? Mas é chato. É o contrário, você quer transformar esse vendedor. Aí eu entrei numa cruzada. Então, a minha cruzada da transformação cultural. Não, amigo, vou te explicar. Sim. Olha só. Tudo bem, você fazia isso no Excel. A ferramenta, né? Se ele fizesse o mindset certo. Exato. Você já tem o Excel, beleza. Eu troquei o Excel por uma coisa que você consegue ver visualmente. Além disso aqui, você tem acoplado a essa ferramenta, você tem aqui uma visão de todas as suas oportunidades. Quanto tempo levou para você fechar uma oportunidade na média? Então, já dá para você ter uma ideia de que tem algumas aqui que estão levando tempo demais. Então, por que você não vai fazer mais visitas para esse cliente? Aumentar o funil, faz mais visita. Sabe? Mostrar o tempo todo para ele são os insights, o que ele pode tirar de insights daquilo. E essa transformação, ela é lenta. E aí vem sempre um gênio que fala assim, porque a gente não faz isso com IA. Mas a IA já está aí. A IA está te dizendo que você tem uma probabilidade de fechar esta proposta de 50%. Mas você só vai fechar essa proposta se você for lá. Sim. O next best, a próxima ação boa, né? Enfim. Exato. O IA não vai fechar esta proposta para você. Porque se chegar no nível, e em algum momento vai chegar, não tô dizendo... negociações. Exatamente. Né? Você não estar aqui, né? Você virou o trocador de ônibus. Sim. Você quer virar o trocador de ônibus ou você quer usar as ferramentas a seu favor e se tornar, ou melhor, como diz meu chefe, o vendedor que anda de Ferrari? É isso aí. E aí, vou fazer uma pergunta. Você citou algumas vezes aí na nossa conversa, né, que você falou assim,
porque o meu dia tava com... Eu tava já com pouca hora do dia, né? E aí eu fiz mais coisa. Aí você comentou, né? De toda essa parte de dados, você comentou da parte da atuação no board de algumas empresas, mas tem um tema também que você incorporou aí na sua jornada, que é em relação à diversidade, equidade e inclusão. Como que isso entrou? Como que você está conciliando? Quais estratégias? O que você compartilha com a gente aí desse tema tão importante aí? Tem uma coisa muito boa dentro da Schneider. E eu falo isso sem nenhum tipo de juízo de valor, porque tem muitas empresas que fazem muitas coisas boas, tá? Quando a gente fala de diversidade, equidade e inclusão, você pode procurar ranking, você sempre vai ver Natura, vai ver Boticário, vai ver Johnson & Johnson. Tem muitas empresas que fazem muitas coisas boas. Mas o que eu costumo dizer é que eu acompanhei nesses 18 anos o Walk the Talk. Desde 2008, quando a gente assinou o He4She com a ONU. Naquele momento, a gente assinou um compromisso de que ia haver uma mudança em relação a como a gente tratava a qualidade de gênero dentro da empresa. E eu vi isso acontecer. Então, eu vim, quando eu entrei na empresa, onde o board da Schneider era 100% composto de homem branco francês, 50 e poucos anos a mais, uma mulher, 2 filhos que não trabalham, e hoje você vê 47% desse board composto de mulheres, de outras nacionalidades, e você vê essa diversidade na veia. Então isso fez parte do planejamento e não é... Não foi para inglês ver e não foi ou por PowerPoint. consequência. Faz parte do dia a dia. Exato. Isso você viu acontecendo, eu né? vi acontecer. Você não estava nessa temática, né? Não. É recente isso. Você está há época, 2 anos, né? 2 anos também. Tipo, na época eu estava mais preocupada com outra coisa. Não, você tinha toda essa encrenca que você falou eu tinha todas essas idas e vindas de que eu ia estudar, que eu ia fazer e... Aí você viu isso... Exato, enfim, mas eu vinha acompanhando. A empresa adotou isso como uma cultura mesmo. E a gente começou a colocar no nosso relatório anual, para os stakeholders, nosso acionista tem meta. A gente tem um KPI que chama SSA, que é Schneider Sustainability Index, que dentro desse Sustainability Index tem vários pontos de sustentabilidade e um deles é igualdade de gênero. A gente quer 50% de mulheres na entrada, 40% em gerência média, no mínimo 30% em cargos de liderança. E isso é cobrado de cada country president quando a gente faz revisão de quarter. Esse ano, a gente termina com esse KPI. E a gente já atingiu a meta para ele. Então, assim, como a empresa como um todo, você vê que não é só o blá blá blá, tem ação. Não é um projeto, não é uma ação. Exato. Tá no DNA da empresa. E quando eu voltei para o Brasil, quando eu estava nos Estados Unidos, isso era uma coisa muito forte. Então, eu brinco que eu sobrevivi ao primeiro governo do Trump. Foi suficiente para eu não querer mais voltar para lá. Mas era muito forte o trabalho, principalmente dos grupos de afinidade. E os grupos de afinidade dos profissionais negros é fortíssimo, eles continuam muito fortes. Então tinha todo esse trabalho com os funcionários, de ir na universidade, onde os caras estavam fazendo faculdade, e convencer mais pessoas pretas a entrarem na empresa, de ficar vigiando quantas pessoas pretas tinham sido promovidas, etc. Tinha todo um relatório que era feito com esses dados. E foi aí que eu comecei a trabalhar com isso, comecei a trabalhar lá. Eu me envolvi com esse grupo de afinidade, vi todas essas ações que eles estavam fazendo, achava aquilo o máximo. E quando eu voltei para o Brasil, eu vi que muitos desses grupos de afinidade já existiam aqui. Okay. Já tinha um trabalho estruturado. Não criei absolutamente nada. Então, assim, o meu trabalho como líder da região é impulsionar os países. Eu brinco que eu sou a pessoa chata. Que quando o Brasil, por exemplo, decidiu assinar o Pacto Global da ONU, raça é prioridade, o presidente da Schneider Brasil naquele momento foi à mídia e falou: eu estou assinando que dentro da Schneider Brasil nós vamos ter 50% de líderes negros até 2030. Qual é o meu trabalho agora? É sentar com o Brasil e falar: então, como é que está hoje? O que melhorou do ano passado? Quais são as ações que vocês vão fazer para poder melhorar esse número? Porque a gente tem 2030. Como é que vai ser a melhora de ano a ano até realmente chegar nesse target? Quais ações estratégicas, que ações reais, né? Meu trabalho é interno. Sim. E grande parte desses grupos, grande parte não, todo o grupo de afinidade, ele é composto de voluntários. Então a gente tem os 5 pilares: gerações, gênero, pessoas com deficiência, LGBTQI, APN+, e racial.
Cada um desses pilares tem suas metas. E, assim, algumas a gente tem por lei. Nós temos uma meta de pessoas com deficiência de acordo com o número de funcionários que tem na empresa. Mas não é só você bater a meta, não é só ter um número. Lei, é por causa da estratégia que a empresa colocou. Exato, porque quando você começa a ter visões diferentes, você traz pessoas diferentes, você tem resultados diferentes. Então, quando eu falo para o RH que eu vou esperar o meu unicórnio, porque eu queria contratar uma mulher preta para uma determinada posição, é porque eu sei que ela vai fazer uma diferença no todo. Ela vai somar muito mais. Competência é o mínimo. E competência a gente sempre teve. Não é aberta a discussão. Porque tem sempre um que vai falar assim, mas e o ou? Não, gente, não é ou, é sempre e. E uma vez eles me perguntaram assim, mas os homens estão se sentindo desconfortáveis porque a gente fala muito de carreira da mulher. Eu falei, mas galera, se a empresa cresce, o bolo cresce, tem espaço para todo mundo. É um e, Sim. Não é um ou. E aí, como eu me envolvi nesse papel, foi exatamente isso, para poder fomentar dentro da liderança esse pensamento de que é um e que a gente tem que trabalhar junto para chegar lá. E não é só bater um número, é fazer com que essas pessoas entrem na empresa, se encontrem lá e que queiram realmente fazer sua carreira, crescer e trazer mais pessoas, porque essa diversidade, ela traz dinheiro. Ninguém faz isso por filantropia. Quando a gente estava falando que se a área de dados dá geralmente, dinheiro... quando entra pelo caráter de filantropia, assim, acho que as pessoas percebem que está sendo feito assim, né? E aí acho que não fica legal, né? Não existe. Tem que ser por uma estratégia, uma crença. Eu não consigo entender qualquer empresa que faça isso, porque o objetivo da empresa no final é o lucro. Esse tema é muito importante, né? Essa adoção, né, que vocês fazem dentro da empresa, essa estratégia, né? Ficou claríssima a sua explicação. Outras empresas procuram vocês, tentam entender. Tem várias empresas que participam dessas iniciativas. A Schneider participa de algumas, mas se você for olhar, por exemplo, nesse Pacto Global, tem mais de 500 empresas no Brasil. Que legal, não sabia. Bastante. A iniciativa empresarial, que também trabalha com isso, tem mais de 2.000 empresas lá. Você falou que a B3 também tem... A B3 tem um programa de Conselheira 101. Uma qualificação, que eu acabei me envolvendo em conselho, foi através do Conselheira 101. E o Conselheira 101 partiu de um grupo de mulheres durante a pandemia que decidiu que, se todo o conselho de empresa é igual, não vai ter diversidade nenhuma, a oportunidade de crescimento fica bloqueada. O que a gente faz para modificar isso? E nesse momento que elas começaram a fazer esse movimento, ainda estava nessa discussão de por que não, tem que ser competente. Gente, a competência é o mínimo. Basilares, né? Vocês já estavam mais para frente, a experiência. Exato, já estamos em outro patamar. Vamos parar com essa discussão rasa, vamos passar para outro patamar. Porque acho que até faz perder a força de um tema tão importante. Né? Exato. Vamos parar de ficar tentando separar os grãos de arroz e vamos fazer o baião de 2. Vai ser isso aí, boa. O que é... Eu não vou comer arroz cru. Então, vamos fazer o baião de 2? Vamos vender o baião de 2? Vamos fazer um baião de 2 gourmet, com menos gordura, e vamos vender pelo triplo do preço. Esse é o que a gente quer chegar. Maravilha. Não, sensacional. E a área de dados, ela é diversidade na área de dados é essencial. É essencial. Porque senão você vai continuar cometendo erros básicos, como, por exemplo, a identificação por face, que sai que o Michael B. Jordan é um bandido procurado na Bahia. Se você não tem nenhuma pessoa preta nesse time de desenvolvimento, esse tipo de erro vai acontecer. Como é que você está treinando esse algoritmo? A tecnologia ela não é racista, ela só é treinada por dados racistas. Então tem que ter alguém ali que faça diferente. Sim. Entendi. O seu exemplo é bem claro. Você falou do tema da tecnologia, né? E a gente abordou. Tem uma temática que é a temática do momento, que é a tal da inteligência artificial. Principalmente a generativa. A Schneider está dentro de um ecossistema de engenharia muito importante. Acho que tem toda essa questão de dados que você fala na perspectiva de gestão corporativa, né? Ou saúde empresarial, mas eu imagino também que por princípio, pelo menos a linha de produtos Schneider que eu tive contato, são fonte geradora de informação aí para vários segmentos, como a gente falou, né? A parte de distribuição de energia, toda a parte de energia, óleo, gás e qualquer coisa que possa ter uma medição ali, vocês são, se não líderes, estão top líderes ali do mercado.
Como é que a IA está sendo abordada? Como que você vê o impacto na questão do desenvolvimento dos produtos ali que você já passou, na questão dessa relação de tomada de decisão? Para onde que você vê que você vai? Como que vocês estão preparando os colaboradores para adotar isso? A RH está junto? Tem uma área, se é de dados e o AI é outra, ou está tudo junto? Como que está funcionando nesse momento de descobertas? Olha, a Schneider hoje ela é uma das 30 maiores empresas de software do mundo. Porque a gente tem software embebido em quase tudo. Além da Aveva, da Telva e de companhia que foram aquisições da empresa. Então, quando a gente fala, por exemplo, de um digital twin, imagina o que é você ter a sua fábrica inteira num layout digital, que você possa modificar alguma coisa nesse layout digital, testar, ver se funciona e colocar na prática. Já implementa na planta. Isso é um smart factory, você tem tudo isso. Então, todas essas tecnologias já fazem parte do nosso portfólio. Vocês têm o IoT elevado exponencialmente, né? É o que a gente brinca de Industrial Tech. Chama Industrial Tech? Eu não sabia que esse é o... Industrial Tech. Porque tem toda uma tecnologia de software digital em cima disso. Sensacional. Deve dar um prazer para quem é da engenharia, deve dar um prazer ver isso. Eu imagino. Eu só olho de longe e já fico, putz, que maneiro. Aí dentro desse contexto... Pois é, dentro desse contexto a gente gera muito dados. Então hoje nós temos algumas metas. Então a gente tem que a gente brinca do Digital Flywheel, que é um gráfico onde a gente vê a quantidade de negócios digitais dentro do nosso portfólio inteiro. E isso é uma coisa que a gente está seguindo muito forte, porque software, serviço e sustentabilidade, porque essas coisas vão de mão dada, fazem parte desse dashboard. Então, todos esses dados que a gente gera, com todo esse material que a gente vende hoje, imagina, é embebido. Eu fico pensando assim, por exemplo, você falou de softwares e dados, soluções de manutenção preventiva, IoT, o céu é o limite. Assim, basta botar uma meia dúzia de maluco lá para pensar nos cenários, vai sair um produto novo, né? Vai sair um produto novo. Alavanca ainda mais E você consegue aumentar a produtividade. Tem um labs ou alguma coisa que está fazendo. Vários, e assim... E a galera tem meta, produção... Não sei se eles têm meta de produção. Não, eu digo meta, produção, digo assim, criação, eu usei a palavra errada. Porque a gente começou com o que a gente chama de Edge, o nível 3, que é onde você tem produtos a serem conectados na nuvem, já tem mais de quase 10 anos já. Cara, então você já vem. A gente começou a trabalhar com isso, não sabia nem direito como é que usar. Não sabia nem direito onde é que ia registrar, como é que ia usar depois esse dado, mas já estava fazendo. Esses integradores que tem hoje talvez nem existiam, mas vocês já estavam. Já está pensando, porque você está pensando em como você sustenta a empresa no futuro, certo? Por isso que software se tornou um dos blocos fundamentais. Então, essa evolução da tecnologia hoje, quando você pensa, IA está em tudo quanto é lugar? Sim, de repente ela não é uma IA generativa, que você vai perguntar qual é a cor da camisa do fulano de tal na série tal, e ela vai te responder. Sim. Mas ela vai girar aquela chavinha de maneira automática e o seu processo vai ficar mais eficiente. Não sei o que, dado alguma coisa, ela já toma uma decisão, porque ela já foi Exato, porque você já conseguiu colocar dentro daquele modelo todas as variáveis que você precisava. Então, aquela máquina... A pressão mudou, se mudou, fecha, não sei o quê. Quanto tempo essa máquina vai precisar de manutenção, em quantas horas você vai precisar trocar essa peça, etc. Cara, esse é um mercado gigantesco, né? E é um mercado muito maneiro. Aí a eficiência que leva para a indústria, né, tendo esse tipo de produto. Once upon a time, quando eu ainda estava na área de negócio, alguma vez, quando você vai falando assim dos produtos e tudo mais, alguma vez você já viu você vai ter a condição, quando você olhar aqui o podcast, você já viu como seu olho brilha quando você fala das coisas do Schneider? Cara, eu sou bias. Eu tô lá de 18 anos. Nossa, beleza, você podia estar 30 e já tá meio apagadinha. Não, porque, ainda, né? Me interessa. Sim, e são coisas diferentes, tem um fogo entendeu? aí no olhar aí. Eu acho que E não é luz, não, assim. A brincadeira à parte é que, do mesmo jeito que eu movo a minha carreira, de querer saber o que está fazendo, coisas diferentes, agregar conhecimentos novos. Quando eu pego um relatório da empresa e vejo, a gente está comprando uma empresa que faz refrigeramento de data center com água, que tem um chip que vai dizer que... Putz, que maneiro, cara, porque um dos maiores problemas com a AI é o consumo de água e energia elétrica. Sim. Uma figurinha que você faz no ChatGPT consome meio litro de água. O que você prefere, fazer figurinha no ChatGPT ou ter água para beber no bebedouro? Você quer chegar nesse nível de escolha? Sim. Não.
Então, para você não chegar nesse nível de escolha, tem que pensar com antecedência. Para você ter noção, isso que você está falando foi um tema dentro de um evento de um banco gigante aqui no... Não, o banco não é do Brasil, não. O banco mundial, assim. Tema gigante, porque, assim, todo mundo precisa de data center. Aí do Brasil, por exemplo, a parte de infraestrutura de energia, aonde tem, não tem água para refrigerar. Aí, como que vai fazer? E o consumo é próximo. Então você tem latência, tem toda uma questão de infraestrutura que essa parada aí vai virar de ponta cabeça. E você vai precisar vai ter muito dinheiro entrando. E você tem que pensar em como é que você usa a tecnologia que seja mais eficiente para que isso não seja uma barreira. Sim. E é nisso que os produtos, principalmente essa parte de data center que a gente tem, pensa. E eu fico, de vez em quando sai um comunicado qualquer de um produto novo, assim, cara, isso aqui é muito legal. E numa escala dessa, qualquer otimização, aí aquele 1% que você falou que talvez vira vale a sustentabilidade real. Não é o greenwashing. É o que vai afetar o business dentro de 5 anos. Sim. É o que vai proporcionar, talvez, que você tenha a sua figurinha no ChatGPT, mas que ele também possa ajudar o médico a identificar um tumor numa figura. Os dois vão precisar de água igual. Os dois vão precisar de um data center, os dois vão consumir energia elétrica. O quanto você faz isso de maneira eficiente é a sustentabilidade na veia. Sim. Que outras tecnologias, assim, baseadas nessa experiência, assim, tecnologias ou temáticas que você vê que dentro dessa indústria, ou correlata, né, que às vezes são as collabs aí, né, coisas que, uma parceria, alguma coisa assim, que você vê que tá chegando, assim, que são coisas importantes, assim? Tipo, um exemplo, eu vejo aqui na minha cabeça, toda essa questão de casa inteligente, por exemplo. Acho que são coisas que são, não sei se vocês têm produtos para essa linha mais residencial, mas são coisas que são sinérgicas. Microgeração de energia, o que você vê? Painel solar. Prosumer. Prosumer é uma coisa muito forte. Como o que é chama? Prosumer? Prosumer é quando você tem energia suficiente na sua casa. Certo. Vamos dizer, você tem painel solar. O que você tem de painel solar supre a sua necessidade de energia e sobra. Então, você vende de volta para a rede. Isso é um prosumer. Isso no Brasil tá legal? Isso no Brasil ainda tá meio incipiente. Porque acho que na Europa a galera estimulou e depois frequente. Sacaneou, né? Tirou o subsídio. Mas aí, no final das contas, você fez uma economia e agora você tem uma fonte de renda. O subsídio é para entrada. É para poder abaixar o valor e você poder ter massivo, mais gente usando, então o custo cai, óbvio. Sim, né? Questões óbvias. Exato. Mas essa questão do prosumer, ela pode ser fundamental, principalmente para essa parte que você falou, de você ter energia próxima. Porque se você tem que sustentar a cidade inteira, mais o data center, isso é um peso muito grande. Mas se você tem uma parte dessa cidade que se autogerencia, ou seja, que você tem suficiente geração para consumo próprio, você desloca uma parte para outra utilização. E ainda é algo pouco explorado. E aqui tem todo um detalhe técnico de como é que você faz isso com uma concessionária que é monopolista de uma região, você tem vários problemas com a rede, na parte de etc. tecnologia já existe, faz um tempo, né, na verdade. Só não é tão divulgado, não tão estimulado, exato. Mas pode ser uma solução. Então, quando você começa a ver que tem várias tecnologias que antes, painel solar já custou tão caro que pouquíssima gente tinha. Hoje custa 90% menos, coisa que era, sei lá, você aumentou 40 mil reais, hoje custa 4, é inacreditável. Então, assim, toda a tecnologia funciona desse jeito. Paradas, tudo. A gente tem um programa muito maneiro de energia para áreas isoladas. Quem leva isso até a Milena Rosa. E ela distribui equipamento solar, lâmpada elétrica, lâmpada solar para comunidades isoladas. E a gente fez uma distribuição dessas lâmpadas recentemente, acho que foi no Belém, e para parteiras. Puta, imagina, sensacional, cara. vai chegar lá no fim do mundo, mas você não tem energia elétrica e você tem a sua lâmpadazinha que tem uma bateria. Isso, cara, isso são materiais que você tem agora que podem fazer diferença no hoje, entendeu? Isso é muito legal, cara. Então são esses os projetos que eu acho que são muito legais e que, ainda tem muito para fazer? Tem. Tá perfeito, tá longe. E vamos falar um negócio, você deu um exemplo, eu nunca tinha pensado nem lido nada sobre. Puta coisa simples, né, cara? Só que não é a questão do solar ou da lâmpada, alguém pensou
como é entendeu que que você isso faz daí... isso? E aí uma empresa como a Schneider ajuda a viabilizar isso acontecer. Pois é, então, Cara, pra empresa um isso é negócio desse custa tecnologia. bola, cara. Custa nada, é E a ridículo, gente cara. trabalha muito com parceiro. Imagino Então, que os sócios, os donos da empresa, os colaboradores, quando veem isso... Assim, eu fiquei meio... Deu uma mudada assim no meu batimento, então eu falei, puta, que sacada. É igual... Cara, é muito legal. É nulo fazer eu uma vi o ação disso vídeo e daí, falei assim, cara, no sentido financeiro. rola uma lagrimazinha assim no cantinho do olho. Porque é uma comunidade lá no fim do mundo, Cara, cara. já Olha a diferença pensou que uma vida faz. que foi salva ali no parto? Tem uma foto que tiraram Cara, isso de uma daí é dessas legal, hein? parteiras Parabéns aí. com a lâmpada, que tu fica assim. Aí aquele negócio que fala que o olho brilha, eu falo assim, putz, foi uma Sim. empresa que fez. Não, é muito legal, cara. Isso daí é E a sensacional. gente trabalha muito com parceiro. Então, como é que esse projeto de sustentabilidade funciona? É um negócio. A gente tem parceiros que compram as lâmpadas e a gente vai lá fazer a entrega, ou eles vão junto fazer a entrega. E tem um monte de projeto legal, assim. Tem o de acesso à energia, Deixa que eu a gente dá treinamento, junto com o legal. Senai. Deixa eu fazer uma pergunta. A gente está num país que a parte do estímulo do empreendedorismo, barra startups, barra alguma coisa nova feita por alguém que não tenha acesso, não é uma coisa tão simples, né? Historicamente, o número de patentes, nossa, acho que é irrisório e tal. Schneider tem alguma ação assim do tipo para estimular um ecossistema? Ela tem canais assim que buscam, por exemplo, ou se não é Schneider ou o setor assim, do tipo, cara, a gente tem uma associação que todo mundo fomenta aquilo ali. Sei lá, o mercado financeiro tem algumas coisas dessas, o varejo tem também. A associação acho que não tem. Eu sei que nós temos uma No parte sentido do fomento, desculpa, eu fiquei procurando assim. Não, Que vocês ajudam a fomentar a indústria? É que a palavra não veio, fomento. Eu sei que tem uma parte da empresa que faz muito desses joint ventures com startups. E tem um programa, mas aí é mais para estudantes, que a gente chama de Go Green, que é para estimular projetos que possam ser utilizados para melhoria de algum sistema. E são estudantes universitários que se juntam, participam desse concurso global. Processo Exato. É um concurso global que você se inscreve, escreve seu projeto e você vai concorrer contra outros estudantes do mundo inteiro. E aí, alguns desses projetos têm financiamento. E eu acho isso... E o lance, primeiro de tudo, você tem uma visibilidade... Ganha uma visibilidade muito grande. Teve até alguns que entraram no nosso programa de trainee, se eu não me engano. Teve um pessoal da Colômbia que eles passaram por esse Go Green, chegaram entre os 3 primeiros e eles acabaram sendo contratados como trainee. Eles tinham uma solução... O projeto deles era a solução para dessalinização, mas portátil. Para poço salobre, sabe? Então, é uma maneira de você incentivar ou estimular as pessoas a pesquisarem soluções tecnológicas. De maneira efetiva, para startup, eu já ouvi alguma coisa, mas eu não sei te dizer números precisos. Deixa eu fazer uma perguntinha. E é legal que a gente só entrou nisso agora, mas eu tive por 2 anos e meio ali, eu trabalhei nessa indústria, né, de energia, vamos dizer assim, né? Foi bem interessante, bem curioso, coisas que eu nem imaginava, assim, é muito grande, né? Qual que é o tamanho da Schneider? Quantos colaboradores tem? Quando foi criado? Aí você perguntou, se tu achar que é alemão, né? Não é alemão, é da onde? Que língua fala, né? O que come, quem faz parte? Conta um pouquinho aí. Hoje fala muitas línguas, porque são 135, 137 mil, se eu não me engano. Nunca me lembro o número preciso. Não, mas aumentou mais 100 no último podcast. 100 países e... São mais de... Não, peraí, são mais de 130 mil colaboradores. Isso, divididos em 100 Esses são países. Os diretos, né? Diretos. Porque se a gente pensar nisso... Se pensar na cadeia produtiva, aí vai bem mais. Vamos jogar aí para mais de bota milhão aí, viu? Só no Brasil a gente tem 77 anos. No Brasil. E fundação, qual? A origem é onde é? A fundação é interessante. Tem uma região na França que a cada guerra ela mudava de dono. Um ano ela era da Alemanha, um ano ela era da França. E essa foi a região onde os irmãos Schneider fundaram a empresa. Então, um ano ele era francês, outro ano ele era alemão, um ano era francês. E teve um ano que depois acabou todas as guerras e tal, ficou na França. Esqueceram lá, ficou na França. E aí, lá eles pronunciam Schneider.
E eu acho isso o máximo. Que legal. Não é Schindler, então a gente não faz elevador. Não é a brincadeira que a gente fez no começo. Sim. Porque sempre fala, faz elevador. Então, não faz elevador. Na hora que você falou, desculpa, peço desculpa que eu não tinha entendido. É porque a Schneider, pra mim, é uma marca. Pois é, você já nos conhece um pouquinho melhor. Você já nos conhece um pouquinho melhor. Senão o Schindler, né? Exato. Então, mas vem dessa origem. Por isso que o Schneider. Schneider parece que é alemão, mas é por causa dessa região que sempre tinha esses conflitos. Cara, eu veio aqui. Eu vou pesquisar depois. Acho que alguma vez eu já vi uma matéria sobre essa parte aí, essa região geográfica aí, bem curiosa. E era uma forja, era uma siderúrgica, né? Que fazia canhão. Cara, eu acho que é isso que eu vi. E outro dia tem documentário? Tem um livro que chama A Pobreza e a Riqueza das Nações, do David começou Lance. A construir sozinho, aí foi... Conta aí. Que nesse livro A Pobreza e a Riqueza das Nações, ele conta um pouquinho da história. Porque ele começa a falar dessa região que estava sempre em guerra. Então, e não tinha nada lá, não tinha energia, não tinha nada, é isso? Exato. E aí, esses irmãos se casam com irmãs que eram família de banqueiro. E começa com a forja, que é a forja, a siderúrgica. Então, chegou a fabricar canhão. E aí, depois mudou de canhão para a indústria elétrica, fazer o mini circuito, tipo, o disjuntor que eles põem no quadro. Eu tenho quase certeza que eu vi É uma evolução tão grande, cara. Muito maneiro. Eu não tô com certeza absoluta, mas olha que história legal, né? Numa situação adversa, né? Você não sabe nem de que país é. Mas assim, é aquilo. Mas mostra como uma característica da empresa isso daí, né? Resiliência. Também. Mas se você for ver, a gente já mudou, cresceu, comprou, vendeu. Hoje em dia, você falou dos sensores, a gente já teve a Telemecanique que fazia parte da empresa, ela foi vendida. E era uma parte que era tão histórica da Schneider, que tinham na França, nessa área de Grenoble, onde a gente tem muito parque por ali, era histórico. O meu chefe, quando me contratou em 2008, ele... Não, porque eu sou da Merlin Gerran, eu sou da Telemecanique, que eram marcas do grupo. Que hoje você já não escuta mais, porque hoje já é tudo Schneider. Então teve um processo grande de incorporação, de mudança, e agora o foco é software, sustentabilidade e serviço, porque é o futuro da empresa. E é muito interessante fazer parte da história também. Muito legal. E aí, deixa eu fazer uma pergunta para você. Para quem quiser seguir uma carreira, quiser conhecer um pouco mais aí toda essa estrutura do Schneider, como é que a pessoa pode entrar em contato? Como que funciona? As vagas estão em site? Como que a empresa abre as portas aí para quem está começando? Como que funciona? E dá uma dica, já que você conhece tanto, né? 18 anos aí, dá uma dica para quem está em casa aí. Porque, assim, a gente fala, né, se a gente conseguir, talvez, ao longo de todo o Movencast, uma pessoa que viu, falou, cara, gostei dessa história, olha que história legal, que vibe legal. Pô, você ama a empresa, né? Então deve ser legal pra caramba, né? Vamos dizer assim. Não é perfeito, tá? Por favor. Porque depois ele vai querer me culpar. Não é perfeito. Cara, nenhum lugar é perfeito. Isso não existe Fantástico Mundo de Bob. A gente sempre busca, né, construir, né? Mas dá uma dica, assim, porque tem a galera que às vezes está em transição de carreira, tem novas carreiras surgindo, tá muito tudo, né, se transformando bastante. O que você dá de dica aí? Que competências que faz sentido? Enfim, conta um pouquinho aí, até quem quiser te encontrar, conta um pouquinho pra gente. Se quiser me encontrar no LinkedIn, hoje em dia é a porta de entrada. E também é o catálogo de emprego. Então, se você entrar na página da Schneider hoje, as vagas vão estar ali. Tem o site? Sim, tem o site, também pode se inscrever por lá. Mas pelo LinkedIn vai ser muito mais simples. Entendeu? Sempre tem, a gente faz uma vez por quarter, quase, o programa de trainee, o programa de estagiário, que deve abrir agora em abril. O programa de trainee acho que é uma vez por ano, e eu acho que abre em junho. E aí, não sei se tem todo ano, mas quando tem também a comunicação, etc., é sempre feita muito pelo LinkedIn. Em termos de competência, a empresa precisa de tudo. Tem uma menor aprendiz que está com a gente, porque tem um programa da Fundação Schneider que trabalha com a AFESUS, que é uma escola que forma mulheres, principalmente na área técnica também. E tem uma menor aprendiz que está com a gente, que é a Ana, que ela veio da AFESUS. E
Hoje ela trabalha na área de vendas e está fazendo psicologia. Aí a gente até brincou com ela, tu já falou assim, poxa, Ana, mas tu tá fazendo psicologia? Ela, eu gosto. Aí o meu chefe, mas a empresa precisa de tudo. É verdade. Não, meu lado engenheiro sempre assim, mas putz, se fosse engenheiro era melhor. Mas tem uma baita a empresa precisa de tudo. Acho que tem tudo a ver. A venda, cara, a psicologia é tudo, se você souber usar o que você aprende, eu diria que devem ser os melhores vendedores que tem. Convence você a comprar 2 vezes mais e você nem sentiu. Você nem percebeu. Exatamente, só na conversa. E ficou feliz, né? Tipo, e saiu satisfeito. Isso que esse é o mais importante. Fez sentido a negociação. E tem um plano de crescimento muito grande. Tem uma ambição de crescimento para a região muito grande. Então, oportunidades vão surgir. Tem sempre uma transformação acontecendo, seja na área de logística, seja na área fabril. Então, precisa de tudo, na verdade. Oportunidade tem muita. Profissionais que sejam mais versáteis também é um ganho. Gostei dessa palavra, versátil. Não só porque você... eu vou entrar na área de projetos para serviços em indústria, não sei o quê. Beleza. Mas projeto é projeto. E serviço, você não vai servir só essa indústria, você pode servir outras. E por isso que eu digo de versátil. Para você poder olhar ao redor e falar assim, pô, isso aqui eu meio que já controlo, o que mais eu poderia agregar? Aquele negócio do toolkit. Sim. Para onde mais eu posso ir? O que mais eu posso agregar? O que eu posso fazer de diferente? A Schneider tem uma coisa que eu acho bem legal, que essa oportunidade de crescimento, ela é real e a oportunidade de trabalhar fora também é real. Eu entrei e fiquei porque foi o local onde eu consegui não só sair do Brasil, me movimentar lá fora, eu saí de Paris para Boston, voltei para o Brasil por escolha própria, mas assim, de vez em quando me bate o bicho perdigueiro, meu chefe não me ouça, eu vou lá e olho as vagas que estão lá fora. Falo assim, essa vaga em Singapura parece tão interessante. Fazendo uma análise estatística, em 365 dias... Eu lembro assim, putz, essa vaga parece tão legal. Olha, em Singapura eu não conheço. Quero passar uma temporada asiática. E aí, de novo, competência, etc. Sim. Conta. Aí você tem que reunir as competências. Exato. Assim, nada é feito de favor, né? Eu falo que o QI não me levou a lugar nenhum, literalmente. Porque todas as vagas que eu consegui foi assim, peneirando no site da empresa. Assim, isso aqui parece legal, vou me candidatar. Quem eu conheço trabalhar lá que pode me dizer se esse trabalho é legal ou se não é? Eu. E aí você vai fazendo essa network, vai ficando um pouquinho mais fácil. Network é... Que engraçado, é tão grande que você consegue fazer um network interno, né? Você não precisa... Sim, e é bom que você conhece gente. Então, assim, tem um problema? Putz, eu já tive esse problema antes e o fulano me ajudou. Será que fulano ainda existe? Sim. Fulano ainda existe, tá numa área diferente, mas de repente ele conhece alguém que ainda tá nessa área. Então, fulano, você... eu não tô lá não, mas tem o Beltrano tá lá agora e tal. E o legal que nessas empresas gigantes, né? Tipo, eu trabalhei bem, né? Isso vira uma hora alguém lembra de você também, né? E aí você fala, porra, é ela. Foi assim que eu acabei voltando de Boston. Entendi. Tem um amigo meu que trabalha numa empresa gigante aí de produção industrial, sei lá. Enfim, é gigantesca. Aí uma vez ele recebeu um recado de um cara lá da Suíça. Ele recebeu um recado através de um amigo, né? Mas da empresa. Falou assim, o cara falou lá, mano, que saudade de você, que foi sensacional trabalhar com você. Ele falou assim, então beleza, manda ele me contratar de lá pra ele trabalhar. Aí o cara falou, não, tá bom, a gente tá precisando. Ele falou, mas ele tinha uma conexão, um histórico, um projeto anterior. As oportunidades surgem para quem cava, né? Acho que é isso que você tá mostrando, né? Isso, e assim... Faz bem feito o seu, aonde você tá, mantém relação... Não é manter na relação. Você não está pulando, você está construindo, deixando o legado, vai para um próximo, você está completando as jornadas, né? Exato, não é work in progress. Não, e não deixar o vulgo deixar o rabo para fora depois. Isso não é problema meu. não, amigo. Sim. Se você vai continuar por aqui, isso vai se tornar problema seu, porque as pessoas vão lembrar que você já passou por ali. Então faz direito. Reputação. Exatamente. Faz direito. E nesse lance de um fulano que conhece o outro, tinha um cara que estava aqui no Execution Center, na parte de execução de projetos. E aí, um dia ele me mandou uma foto no Teams. Porque quando eu estava na auditoria, a gente tinha por hábito tirar uma foto do time que estava fazendo a missão. E algumas dessas fotos foram para o escritório, estão lá em Paris, estão na parede. Ainda tá lá. Aí ele me mandou uma foto de uma dessas missões onde é que eu estava. Assim, olha onde é que eu tô. Eu falei assim, tá fazendo o que aí no 6º andar? Aí ele, tô aqui agora. Sabe quando você não liga o que com o crê? Eu falei,
Beleza, tá aí agora. Aí encontrei com ele no escritório aqui em São Paulo outro dia, eu falei assim, você mudou pra auditoria? Ele, mudei, por isso que eu te mudei aquela foto. Sim. Aí ele, então, eu vou trabalhar daqui, mas a gente vai fazer missão assim, 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 tô indo pro México daqui a pouco. Eu falei, putz, se eu puder te ajudar, me avisa. Quem é que ainda tá lá? Ah, tá lá o fulano, ele falou que ainda lembra de você, tá, o Patrick tá pra Cara, se aposentar. Isso para um assim, profissional não tem valor, né, cara? E aí você vai vendo que você vai imensurável. continuando mantendo contato com aquelas áreas. E assim vai. Tem uma galera que eu conheci na auditoria que hoje está em N, mais diferentes lugares, que de vez em quando a gente se reúne para um café virtual. E aí, onde é que você está fazendo? O que você está fazendo hoje? Ah, casei, tive filho, eu comprei um apartamento, eu comprei um cachorro, e assim vai. Muito legal. Bem, maravilha aí, queria agradecer. Pelo visto, a gente poderia conversar mais umas 5 horas aí, mas é muito nobre aí receber e conhecer um pouco mais aí da sua história, também da empresa, né, da Schneider, mas os pontos se conectando aí na sua jornada. Parabéns aí pelas realizações. Espero que venham mais e mais aí que você possa ajudar aí dentre todas as suas vertentes aí, você realizar seus sonhos, né? Porque acho que isso é importante. Aí, obrigado pela presença. Assim, todos os dias, certo? Porque não dá pra... É igual roupa nova, você não guarda pra ocasião especial, você usa no dia. Boa. Valeu, assim. Então, se você quiser deixar algum recado aí pra turma, aí, alguma coisa, tá postos, ou então você já deu as dicas aí. Eu já dei várias dicas. Eu só acho que, assim, a resiliência é uma palavra que hoje em dia tá tomando uma fama ruim. Porque parece que você tem que ficar resistindo, sofrendo, para poder, então, um dia chegar na Terra Prometida. E não é isso. Tem horas que você tem que falar assim, cara, já deu para mim aqui nesse lugar, não vou conseguir mais nada. Beijinho nas crianças. Já demiti chefe, eu falo que eu demiti o chefe quando eu peço... então não quero mais ficar nessa área, não. Já dei tudo que eu precisava, já aprendi tudo de você. Muito obrigado pela contribuição na minha carreira. Foi essencial. Estou pronta para novos desafios. E tchau. Você tem que cortar. Mas é isso, é você saber medir até onde você está realmente agregando, evoluindo, está crescendo, está sendo bom para os dois lados. No momento que deixar de ser bom para você, vai cortar o mal pela raiz e partir para o próximo. Maravilha. Obrigadão, viu? Valeu. Foi um prazer. Turma, ó, termina com a super dica, né? Uma baita dica de carreira aí, de estratégia de carreira, que é, né, seguir pessoas, contribuir com pessoas, mas ir abrindo suas pistas aí. E obrigado pela atenção aí. Prazer aí. Brigadão. Tchau, tchau.